Novel e fanfic narradas. Game of Thrones segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 421, A Queda do Dragão. Mesmo com um suprimento infinito de White Walkers deste lado da Icebone Tower, apenas 5 ou 6 conseguiam escapar dela de cada vez. Viserys mataria os White Walkers, e a Icebone Tower criaria ou liberaria mais, mantendo um equilíbrio frágil e dinâmico entre as duas forças. Com todos os 3 dragões presentes, a situação geral havia melhorado. Mas a luta prolongada estava cobrando seu preço. Mais White Walkers e Vigs estavam gradualmente avançando das ruínas da Grande Muralha. Felizmente, 2 rotas de fuga foram abertas, permitindo que os exércitos do norte e da Patrulha da Noite começassem sua retirada. Eles estimaram que 1 hora, no máximo, seria o suficiente para se retirarem completamente do campo de batalha. No entanto, o exército de Vigs que eles estavam combatendo parecia ficar mais feroz, seus olhos azuis assustadores brilhando mais intensamente. As forças exaustas do norte e da Patrulha da Noite lutaram para manter seu território. Dany liderou os 4 dragões restantes em varreduras repetidas pelo campo de batalha, tentando aliviar a pressão sobre os soldados em retirada. Mas para fazer isso efetivamente, os dragões tiveram que voar perigosamente baixo. Seu suprimento de cargas explosivas havia se esgotado há muito tempo, deixando apenas o fogo do dragão como arma. Os olhos violetas de Dany permaneceram bem abertos, examinando atentamente para distinguir entre os caminhantes brancos e seu próprio povo. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de cometer erros, mas a tarefa estava longe de ser fácil. 4. Seu coração afundou quando ela percebeu o que tinha acontecido. No caos, ela acidentalmente soltou fogo de dragão em um soldado da Patrulha da Noite. Embora ela tivesse matado dezenas de Vigs e pelo menos 3 White Walkers, esse único erro pesou muito sobre ela. Dany não conseguiu suprimir uma onda de preocupação. Se ela, uma experiente cavaleira de dragões, podia cometer tal erro, o que dizer de Hermine? E os 2 dragões voando sem cavaleiros? Quantos soldados amigos eles poderiam inadvertidamente machucar? Um rugido repentino e estrondoso tirou sua atenção dos pensamentos. Era o dragão negro Nymerion. A cabeça de Dany virou-se bem a tempo de ver Nymerion caindo, uma enorme lança de gelo projetando-se de seu pescoço. A arma, com 5 ou 6 metros de comprimento, era inconfundível, o mesmo tipo de lança de gelo sobre a qual Viserys a alertara tantas vezes. Seu tamanho e poder eram devastadores. Nymerion soltou um grito de dor e angústia, seu corpo enorme se contorcendo enquanto lutava para permanecer vivo. Entre todos os dragões, Nymerion sempre foi o mais travesso. A mente de Dany brevemente voltou aos dias mais jovens do dragão, cheia de boas lembranças apesar do caos. Ela se lembrou da vez em que Nymerion derrubou uma frigideira enquanto ela cozinhava com Killa. Enfurecida, Dany instintivamente agarrou a frigideira e atingiu Nymerion na cabeça. Para sua surpresa, foi surpreendentemente fácil acertar o focinho do dragão com a frigideira. Desde então, Dany brincava que conseguia atingir Nymerion a quase 20 metros de distância. Mas mesmo agora, sempre que Nymerion a via segurando uma frigideira, o dragão recuava instintivamente, tentando se esconder. Não importa o quão travessa ela fosse, Nymerion ainda era um dragão Targaryen, o dragão de Dany, e não havia dúvida sobre o que ela tinha que fazer. Ela tinha que salvá-lo. Mas primeiro, ela precisava descobrir de onde a lança de gelo tinha vindo. Seus olhos dispararam pelo campo de batalha, procurando pela fonte. De repente, um arrepio percorreu sua espinha, do cóccix até o topo da cabeça. Era uma sensação inconfundível, uma que Viserys havia descrito para ela antes. É como estar trancada, ela pensou sombriamente. Subam, subam, subam. Ela gritou freneticamente, sem saber se Hermine ou o dragão vermelho sem cavaleiro, Louros, tinham sido o alvo. Ela sabia apenas de uma coisa: ganhar altitude era o movimento mais seguro. Os 3 dragões ascenderam bruscamente, suas asas cortando o ar gelado a uma velocidade alucinante. Dany olhou para baixo com crescente ansiedade. Nymerion ainda estava no chão, rugindo de frustração e dor. O dragão negro lutou bravamente, usando suas garras e mordidas poderosas para afastar o implacável enxame de criaturas que o cercavam. Mas Dany não podia ignorar a dura realidade do que estava testemunhando. O dragão negro, seu Nymerion, parecia uma borboleta frágil sob ataque de um enxame interminável de formigas. Embora ele se mantivesse firme por enquanto, Dany podia ver as lanças de gelo o atingindo em uma cruel barragem. Individualmente elas não eram fatais, mas juntas, elas estavam minando a força e a vitalidade do dragão. Nymerion levantou a cabeça, seus olhos se fixando nos de Dany. Naquele momento, Dany pôde ver seu apelo por ajuda, um grito desesperado que rasgava seu coração. Lágrimas brotaram em seus olhos violetas. Ela sabia a verdade: se o Rei da Noite ou os caminhantes brancos quisessem, eles poderiam ter matado Nymerion imediatamente com mais das enormes lanças de gelo. Eles não fizeram isso. Eles estavam provocando ela. Flanqueie e ataque o apoio, o termo ecoou em sua mente, uma lição de Viserys sobre táticas de campo de batalha. Antes que ela pudesse decidir seu próximo movimento, outro rugido agonizante perfurou o ar. Desta vez não era Nymerion, era Louros, o dragão vermelho. O coração de Dany apertou quando ela o viu vacilando no céu. Seu voo ficou instável, mas com grande esforço, conseguiu se estabilizar. Apertando os olhos, ela viu a causa. Um buraco do tamanho de uma tigela havia sido perfurado em sua asa. Embora tal ferimento pudesse ser fatal para um humano, não era tão mortal para um dragão, especialmente porque não havia atingido uma área mais crítica.
Embora claramente com dor, R. os empurrou e continuou voando. Uma pequena misericórdia em uma situação que de outra forma seria terrível. A situação de Númerion continuava sendo a mais urgente. Assim que Dany estava prestes a agir, uma formação de cavaleiros vestidos com armaduras negras invadiu o campo de batalha abaixo. Era a Ordem da Asa do Dragão. Eustace liderou mais de 200 cavaleiros fortemente blindados, sua investida mirando diretamente nos Vigs que cercavam o dragão negro caído. A chegada da cavalaria revigorou Númerion. Ela podia sentir a essência viva dos cavaleiros e, com espírito renovado, sacudiu alguns dos Vigs atacantes. Juntos, o dragão e os cavaleiros temporariamente repeliram a ameaça imediata. Mas não era uma solução. Númerion estava no chão, incapaz de voar, e as forças dos caminhantes brancos não mostravam sinais de ceder. O cerco era vasto, e mover uma criatura tão grande e ferida para longe do perigo não seria pouca coisa. Parecia impossível. Dany pairava sobre o campo de batalha, observando os cavaleiros lutando desesperadamente para proteger Númerion. Eustace estava na vanguarda, sua liderança era evidente enquanto comandava seus homens. O coração de Dany vacilou. Ela deveria ordenar que recuassem para salvar suas vidas ou deixá-los continuar sua resistência? Ela não sabia o que fazer. Se você ampliar o zoom para o campo de batalha, o dragão negro caído e o súbito aparecimento dos cavaleiros Dragonvin reduziram drasticamente o avanço das forças dos caminhantes brancos. A intervenção deles forneceu um significativo espaço estratégico para a patrulha da noite em retirada e os soldados do norte. Pelo menos 10.000 homens já se juntaram ao grande exército trazido do sul. Se os defensores conseguirem manter a posição um pouco mais, dezenas, talvez até centenas de vidas a mais podem ser salvas. Sacrificar 300 homens e um dragão aleijado para salvar 1.000 vidas ou mais. O som agudo e assustador de projéteis cortando o ar interrompeu os pensamentos de Dany, como gritos fantasmagóricos perfurando o caos. Ela gritou urgentemente na direção de Hermine. Hermine, tenha cuidado. Mas não houve resposta. A posição onde Hermine estivera momentos antes estava vazia. O coração de Dany apertou. Conduzindo seu dragão em uma curva fechada, ela examinou os céus e o chão freneticamente. Mas Hermine se foi, como se tivesse desaparecido no ar. Hermine! Ela chamou novamente, sua voz falhando enquanto o pânico arranhava seu peito. De repente, uma explosão de luz brilhou a noroeste. Lá estava ela, Hermine, cavalgando o dragão verde. Ela havia lançado um ataque surpresa em várias torres e Sebone. Assim que outra torre Sebone ajustou sua mira, Hermine desapareceu mais uma vez. Depois de alguns batimentos cardíacos, ela reapareceu, dessa vez perto do dragão negro, liberando uma torrente de fogo de dragão que incendiou um grupo de Vigs. Então, tão repentinamente quanto havia chegado, ela desapareceu novamente. Viva o príncipe Hermine! O rugido de triunfo de Eustace ecoou pelo campo de batalha. Os cavaleiros alados ao redor dele comemoraram em uníssono, com o moral aumentando. Dany exalou profundamente, uma onda de alívio a invadindo. Ao mesmo tempo, ela ficou impressionada com o quanto havia mudado. Apenas 3 meses atrás, quando ela encontrou as irmãs Hermine pela primeira vez, elas foram forçadas a viver escondidas. Ela nunca imaginou que elas se desenvolveriam tão rapidamente sob a orientação de Melisandre. Sua força recém-descoberta oferecia esperança? Esperança de que elas pudessem lutar contra os caminhantes brancos ainda mais efetivamente nas batalhas que ainda estavam por vir. Mas seus pensamentos foram rapidamente interrompidos. O perigo do dragão negro estava longe de acabar. Os olhos dela se voltaram para Viserys, e sua respiração ficou presa. As costas do dragão amarelo estavam vazias. Viserys tinha sumido. No campo de batalha abaixo, Viserys lutou em combate corpo a corpo com os caminhantes brancos, com o chão abaixo dele coberto de geada e fragmentos de gelo, os restos de inimigos caídos. Vossa graça, dê-me mais 100 respirações. Benerro gritou de perto. Eu te dou 150. Viserys gritou de volta, endurecendo a voz. Neste momento, os 3 dragões circularam acima, varrendo os caminhantes brancos no perímetro externo. Os que ainda emergiam da torre Sebone estavam mais fracos do que o esperado, levando Viserys a acreditar que ele poderia resistir ainda mais. No entanto, um pensamento preocupante o atormentava. Poderia a torre Sebone do Rei da Noite realmente abrigar uma matriz de teletransporte? A mera ideia parecia absurda, mas as evidências estavam se acumulando de maneiras perturbadoras. Pelas suas contas, ele já havia matado pelo menos 200 caminhantes brancos, o suficiente por qualquer estimativa, para construir outra torre de osso de gelo de 7 metros de altura. O grande volume de caminhantes brancos produzido era irracional, beirando o impossível. Isso lembrou de um jogo que ele jogou uma vez, Alerta Vermelho. Naquela época, ele ficou perplexo com a forma como um fluxo interminável de soldados podia sair de um único e minúsculo quartel que parecia nada mais do que uma tenda frágil. Não pode ser isso, ele pensou. Se o Rei da Noite realmente tivesse uma matriz de teletransporte, ele não precisaria construir aquele barco de gelo na Torre Sebone para cruzar o mar e cercar o exército de Ned. Ele lançou um olhar para Benerro. Não era hora de expressar suas suspeitas. Ele esperaria até descobrir a verdade por trás da Sebone Tower. Nesse momento ele notou algo estranho. As rachaduras na base da torre, que estavam produzindo White Walkers constantemente, pararam de repente. Viserys se aproximou espiando cautelosamente as fissuras escuras.
Sem aviso, uma explosão de vapor gelado irrompeu da fenda. Ele pulou para trás, evitando-a por pouco. De dentro da névoa cheia de gelo, uma figura surgiu, uma que Viserys reconheceu instantaneamente. O Rei da Noite. A coroa pontiaguda no topo da cabeça, os penetrantes olhos azuis profundos. Sua pele pálida como a lua e a armadura de gelo glacial que parecia forjada ao longo de milênios, tudo inconfundível. Viserys congelou por um momento, memórias de seu encontro anterior brilhando. O Rei da Noite uma vez falou com ele através de um assassino das sombras, usando-o para se comunicar de longe. Naquela época, o Rei da Noite tinha vantagem, aniquilando o clone das sombras com facilidade. Mas agora, não haveria intermediários e ambos estavam aqui em carne e osso. A força bruta da presença do Rei da Noite era palpável, ondulando pelo campo de batalha. Até o grupo de Benerro não muito longe sentiu a aura opressiva. Era como se estivessem no coração de uma tempestade, a própria torre Sebone tremendo sob o peso de seu poder. O foco deles em escanear a torre oscilou, quase quebrando sob a pressão. O Rei da Noite falou, sua voz um estrondo arrepiante em valiriano. Viserys, por que você está me atrapalhando? Os olhos de Viserys se estreitaram, sua mente girando. Valiriano? Por que ele está falando valiriano? Capítulo 422 Mais uma família Dragonlord. Até onde Viserys sabia, as palavras ditas pela criança da floresta deveriam ter sido na língua antiga. Mesmo que os caminhantes brancos, seres da mesma era que as crianças, não usassem a língua antiga, não havia razão para que sua fala fosse em valiriano, uma língua que só surgiu milhares de anos depois. Anteriormente, quando o Rei da Noite se comunicava com ele através do fantoche Vigd, ele usava a língua comum. Por toda a lógica, ele deveria ter continuado a usá-la agora. Então por que ele de repente escolheu falar em valiriano? Certamente, ele não estava tentando exibir suas habilidades linguísticas. Pego de surpresa, Viserys permaneceu em silêncio por um momento antes que o Rei da Noite repetisse sua pergunta. Viserys, por que você está no meu caminho? Por que você acha? Viserys retrucou. Você nos trata como gado, então estou fechando um acordo com outra pessoa. O Rei da Noite soltou um bufo desdenhoso. HMPH. Vocês Targaryens não estão sempre ansiosos para serem os cachorrinhos de colo de Vistarion? Seu ancestral Zinarion uma vez afirmou que seria sua maior honra servir a casa Vistarion. Vocês agora estão desafiando os ensinamentos de seus antepassados? Droga! Quão mal os Targaryens se saíram em Valíria. Esta foi a segunda vez que alguém zombou de sua linhagem. A primeira foi Shiera. Claro, ela não quis dizer isso maliciosamente, mas suas palavras revelaram a Viserys que os Targaryen eram pouco mais do que jogadores menores em Valíria. A segunda vez foi Bloodhaven. Aenar Targaryen confiou a segurança de seus descendentes ao Grensier em troca da sobrevivência da casa Targaryen, um fato que ressaltou ainda mais sua falta de influência em Valíria. E agora, o terceiro era o Rei da Noite. Essa franqueza era irritante, mas Viserys decidiu suportá-la. Se o Rei da Noite estivesse disposto a se envolver em uma disputa verbal, Viserys poderia usá-la para ganhar tempo para Benerro e os outros. Que monte de bobagens. Casa Vistarion? Nunca ouvi falar dela. Claro, Viserys tinha ouvido falar dela, de Shiera, nada menos. Dizia-se que a casa de Vistarion rivalizava com a família Cenesta. Mas para levar o Rei da Noite ainda mais a discutir, Viserys decidiu provocar seu orgulho e deixá-lo elaborar. A julgar pelos maneirismos do Rei da Noite, parecia que ele poderia ter sido um valiriano uma vez. Isso deu a Viserys um ângulo para atacar. Olhe para você agora, meio humano, meio fantasma, e ainda ousa se chamar de Dragonlord? Os Targaryen são os últimos verdadeiros Dragonlords. Para sua surpresa, o Rei da Noite não reagiu com raiva. Em vez disso, ele riu, um som pingando desprezo. Ainda mais estranho, Viserys notou que as cabeças decepadas adornando as torres de Sebone pareciam se mover, espelhando a expressão do Rei da Noite. Elas o encararam, seus rostos congelados travados no mesmo sorriso zombeteiro. Hahaha, Dragonlord, você acha que esse título significa alguma coisa para mim? A risada do Rei da Noite ecoou assustadoramente, sua voz tingida de loucura. Dragonlords, dragões, todos eles envelhecem e morrem. Mas eu sou imortal. Sua expressão ficou cada vez mais desequilibrada, lembrando os imortais que Viserys havia encontrado em Carthage. Isso trouxe a Viserys um momento de alívio. Ele conhecia muito bem a natureza daqueles que buscavam a vida eterna, eles eram frequentemente delirantes e vulneráveis em sua arrogância. Com um brilho maníaco nos olhos, o Rei da Noite começou a contar sua transformação de um Lorde Dragão valiriano para seu estado atual. Valíria reinou suprema por 5.000 anos, mas nunca ousou pôr os pés em Westeros. Você sabe por quê? Ele zombou. O poder do Vidente Verde. A magia que cortou o braço de Dorne, um feito que nenhuma feitiçaria valiriana poderia rivalizar. O medo do Vidente Verde manteve Valíria sob controle. Ele continuou, seu tom se tornando amargo. Sem ter onde saquear, os valirianos se voltaram para dentro e seus conflitos ficaram mais ferozes. Quanto mais alto os dragões rugiam, mais alto o conflito interno se tornava. Minha casa, a casa Vistarion, perdeu para a casa Cenesta. Fomos levados à beira da extinção. A voz do Rei da Noite caiu, pesada de veneno. Desesperados, nos voltamos para Westeros, a Terra Proibida. Enviamos membros da nossa casa, aqueles que se pensava estarem mortos, para procurar os remanescentes dos caminhantes brancos. Nenhum retornou para Valíria. Eu fui um dos enviados para fazer contato. Seus punhos cerraram-se, seu rosto uma máscara de fervor. Você não pode me parar, Viserys.
Não com seus dragões, não com seus exércitos. Eu varrerei Westeros, recuperarei Valíria e criarei seres maiores que dragões. Viserys o estudou, nada impressionado com as declarações grandiosas. O fervor do Rei da Noite beirava o êxtase, sua excitação transbordando enquanto sua voz se elevava. Mas para Viserys estava claro, esse era o discurso de um louco. Ele não conseguiu reprimir uma risada zombeteira. Se essa era a extensão do poder do Rei da Noite, então não havia nada a temer. Ele era apenas um lunático consumido por suas ilusões. Enquanto Viserys sorria, ele notou Benerro sutilmente sinalizando para ele. O Padre Vermelho havia completado sua avaliação da estrutura da Icebone Tower. A operação deles havia sido bem sucedida. O dragão amarelo, ainda circulando acima, desceu com uma poderosa rajada de vento. Suas enormes asas espalharam cacos de gelo e detritos do andarilho branco que Viserys havia matado. Viserys se virou para o Rei da Noite com um sorriso de escárnio. Tudo bem então, continue vivendo para sempre. Antes que ele pudesse terminar, a forma do Rei da Noite começou a vacilar e desaparecer, ficando indistinta. Não era a magia de invisibilidade que ele tinha visto ali e Ermine usarem. Não, isso era mais como o feitiço de projeção que Quite havia descrito para Daenerys. A realização o atingiu como um golpe. Este não é o Rei da Noite. É apenas sua sombra. De repente, uma aura avassaladora e aterrorizante surgiu da direção de Benerro e dos sacerdotes vermelhos. A verdade atingiu Viserys com uma clareza brutal. Pensei que estava enrolando para ganhar tempo, mas o Rei da Noite era quem estava me enrolando. Ele sentiu uma pontada aguda de vergonha por sua arrogância anterior. Ele havia subestimado o Rei da Noite, descartando-o como um tolo superconfiante. Mas a astúcia por trás dessa manobra era inegável. Que ridículo pensar que os desastres deste mundo são tão simples. Sem hesitar, Viserys saltou para frente, colocando-se entre os sacerdotes vermelhos e a ameaça que se aproximava. Ele colidiu com uma névoa branca ofuscante de gelo. Conforme a névoa se dispersava, 2 penetrantes olhos azuis emergiram, travando em Viserys. Este era o verdadeiro Rei da Noite. Com sua espada em mãos, o Rei da Noite atacou. Viserys o encontrou de frente, suas armas se acendendo com chamas e congelando com gelo a cada choque. Cada golpe enviava ondas de choque pelo ar, acompanhadas por estrondos ensurdecedores e nauseantes. O Rei da Noite era o oponente mais forte que Viserys já havia enfrentado. Suas habilidades eram equivalentes, nenhum dos dois conseguia levar vantagem. Mas Viserys sabia a verdade. Embora sua resistência fosse formidável, ele não conseguia se igualar à resistência implacável do Rei da Noite. Se a batalha se arrastasse, ele duvidava que pudesse resistir, muito menos emergir vitorioso. Saiam daqui! Viserys gritou para Benerro e os outros durante uma breve pausa na troca de palavras. Mas a distração provou ser custosa. O Rei da Noite aproveitou o momento, dando um chute forte na cintura de Viserys e mandando-o arremessado para a Torre Icebone. Viserys se chocou contra a estrutura grotesca, seus membros quebrados e bordas irregulares o prendendo no lugar. Cabeças decepadas o atacaram, suas mandíbulas geladas se fechando perigosamente. Reunindo sua força, Viserys se contorceu violentamente libertando-se das garras da torre. O Rei da Noite se moveu para atacar os dragões e os sacerdotes vermelhos, mas Viserys o interceptou antes que ele pudesse desferir um golpe. Suas espadas se chocaram novamente, o som implacável de aço contra aço ecoando como uma saraivada de fogos de artifício. Acima, Benerro e os outros já tinham voado para os céus nas costas do dragão. De seu ponto de vista, eles observavam a batalha abaixo com crescente trepidação. A visão de Viserys mantendo sua posição contra o Rei da Noite depois de ter acabado de massacrar mais de 200 caminhantes brancos era inspiradora. Benerro havia considerado esse feito aterrorizante o suficiente, mas essa batalha estava além de qualquer coisa que ele havia imaginado. Ali pairando perto de seu dragão, estava igualmente atonita. Nenhum espadachim que ela tinha visto em Braavos, não importa quão habilidoso, poderia sobreviver a tal confronto. Monteres, enquanto isso, estava tomado por uma mistura de desespero e admiração. Ele sabia que nunca poderia igualar a destreza de Viserys. A batalha continuou e Viserys se viu frustrado. Ele ainda não tinha entendido completamente como empunhar a Ligobringer, a arma que Melisandre havia forjado para ele. Ao longo dos anos, ele tentou inúmeros métodos, suportando bolhas e ferimentos em suas tentativas de desvendar seus segredos. De acordo com Melisandre, o verdadeiro poder da espada só poderia ser despertado se ela fosse cravada no corpo de seu portador. Apesar das objeções de Daenerys, Viserys havia testado essa alegação em segredo. Ele havia cravado a lâmina em seu próprio peito, apenas para descobrir que, embora a espada mantivesse seu brilho ofuscante, ela permanecia fria e inerte. Talvez as lendas de Azor Ahai e Nyssa Nyssa contivessem alguma verdade. A espada, no entanto, era inegavelmente forte, e Viserys a havia confiado a Daenerys. Ela a carregava consigo agora, e enquanto os outros pairavam em segurança acima, ela incitou seu dragão a se aproximar para se juntar à luta. Substituindo Monteres, ela observou o combate feroz abaixo, procurando uma abertura para intervir. O Rei da Noite, sentindo sua aproximação, voltou sua atenção para Daenerys no meio da luta. A sua esposa. Vocês, mulheres Targaryen, eram infames em Valíria por se oferecerem ao maior lance. Se Valíria ainda estivesse viva, ela seria minha concubina. Viserys não mordeu a isca. Ele sorriu, sua voz calma e inabalável. Sério? Eu vou derrotar você, recuperar Valíria e reunir os ossos de todos os Dragonlords.
Você pode morrer com a velha Valíria. Eu vou construir uma nova. O sorriso do Rei da Noite desapareceu, sua expressão escureceu. Ele acelerou seus ataques, mas Viserys os defendeu com precisão. Sua resposta calma abalou o Rei da Noite, que agora entendia que Viserys não era um homem comum. Naquele momento, Daenerys desceu de seu dragão, pousando ao lado de Viserys. Desembainhando Ligobringer, ela o segurou alto. Chamas amarelas, vermelhas e rosas dançaram e brilharam ao longo da lâmina, iluminando o campo de batalha. O Rei da Noite congelou sua expressão, revelando choque. O enviado da luz, ele exclamou, sua voz cheia de descrença. Viserys, igualmente surpreso, olhou para a espada. Poderia ser que Melisandre realmente tivesse criado o verdadeiro Ligobringer? Capítulo 423 A morte do Rei da Noite? A visão do portador da luz nas mãos de Daenerys claramente perturbou o Rei da Noite. Ele olhou para a lâmina como se estivesse confrontando um inimigo mortal, ou talvez até mesmo seu inimigo natural. Por um breve momento, Viserys viu algo inesperado no olhar gelado do Rei da Noite, medo. Então essa coisa é realmente um negócio real, Viserys pensou. Suas dúvidas anteriores sobre a autenticidade do Ligobringer, antes apenas 30%, agora aumentaram para 70%. No entanto, mesmo diante de seu desconforto, o Rei da Noite manteve a compostura. Apesar de segurar a arma poderosa, Dany não conseguiu intervir no duelo furioso entre Viserys e o Rei da Noite. O choque deles foi uma tempestade de força avassaladora, e qualquer um que se aventurasse muito perto seria despedaçado. Dany, já mostrando sinais de gravidez, só conseguia ficar ansiosamente de lado. A intensidade da batalha aumentava a cada golpe, o som das armas colidindo reverberando como trovões. Em meio ao caos, Viserys gritou para Dany, sua voz afiada com urgência. Saia daqui! É perigoso! Antes que ela pudesse responder, 4 novas figuras surgiram perto da Torre Sebone, caminhantes brancos, muito mais poderosos que os outros. O coração de Viserys afundou. Esses eram os mesmos caminhantes brancos de elite com quem ele havia lutado como uma sombra recentemente. A velocidade e a força deles eram extraordinárias, e a perspectiva de mais de 10 deles no campo era um pesadelo que ele nem queria imaginar. Vai! Ele berrou novamente, balançando sua alabarda em um arco amplo em direção ao Rei da Noite. A lâmina cortou o ar com um gemido agudo e de fazer os dentes tremerem. O Rei da Noite reconheceu a força por trás do golpe e escolheu desviar em vez de bloqueá-lo. Seus penetrantes olhos azuis brilharam mais intensamente enquanto ele olhava para os caminhantes brancos recém-chegados. Em um instante, eles atacaram Daenerys como se seguissem um comando silencioso. As 4 sombras brancas se moviam em perfeita sincronia, aproximando-se de todas as direções. Por um momento aterrorizante, Dany pensou que era o fim. No entanto, quando estavam prestes a atacar, algo inesperado aconteceu. Os caminhantes brancos tropeçaram e caíram a seus pés. Uma das armas deles até roçou suas botas de pele de veado. Enquanto Dany olhava para baixo espantada, ela notou algo bizarro. Seus pés estavam fundidos com o chão. Eles não estavam de pé, estavam presos. A superfície gelada de alguma forma engoliu suas pernas inferiores, deixando apenas suas partes superiores visíveis, com algumas presas abaixo dos tornozelos completamente. Percebendo a estranha reviravolta dos acontecimentos, Dany se virou para olhar para Viserys, que estava mais uma vez em combate com o Rei da Noite. Isso é alguma magia nova? Interessante, o Rei da Noite comentou, lançando um olhar quase curioso para seus subordinados imobilizados. Enquanto isso, Hylarion, o dragão prateado, desceu do alto, liberando uma torrente de fogo negro de dragão. As chamas inundaram a caverna de gelo, enchendo o ar com calor escaldante. Dany permaneceu ilesa em meio ao inferno, protegida por um escudo invisível, um testamento de suas habilidades como Varg Maga de Fogo. As chamas dançavam inofensivamente ao redor dela, lambendo o gelo sem atingir sua pele. Em outro lugar, os exércitos do norte e da Patrulha da Noite estavam recuando, seus objetivos amplamente alcançados. A irritação do Rei da Noite era palpável, a operação estava escapando de suas mãos. Ele virou seu olhar frio e calculista para Daenerys, um rosnado escapando de seus lábios enquanto ele se lançava em sua direção. Hylarion, seu dragão, arrotou fogo negro para interceptá-lo, mas o Rei da Noite, um não queimador como os Targaryens, avançou sem se deixar intimidar. Sua arma balançou em direção a Dany com precisão mortal. Antes que o golpe pudesse atingir, Viserys atacou por trás, cravando sua alabarda nas costas do Rei da Noite. A lâmina mal conseguiu abrir um corte de meia polegada em sua armadura gelada. Tomando uma decisão em uma fração de segundo, Viserys jogou sua arma de lado e atacou o Rei da Noite, prendendo seus braços ao redor dele em um abraço desesperado. O frio que irradiava do corpo do Rei da Noite era insuportável, enviando arrepios violentos por Viserys, mas ele se segurou com determinação de ferro. Então, com um estalo horripilante, a cabeça do Rei da Noite girou 180 graus. Seus narizes estavam quase se tocando enquanto o monarca gelado olhava diretamente nos olhos de Viserys. Você caiu na minha armadilha, Viserys, o Rei da Noite sibilou. O coração de Viserys afundou quando ele percebeu que a armadura de gelo nas costas do Rei da Noite havia derretido sem que ele percebesse. Seus corpos agora estavam fundidos em um abraço arrepiante, peito contra costas. Ele tentou se afastar, mas se viu completamente imobilizado. A realização o atingiu como um raio. O Rei da Noite havia aprendido o feitiço de ligação que Viserys havia acabado de usar. E não apenas isso, mas ele o havia refinado. A velocidade de sua adaptação era assustadora.
Os olhos de Viserys se voltaram para a coroa de espinhos de gelo na cabeça do Rei da Noite. De repente, ele entendeu, não era uma coroa. Era feita de chifres de dragão. O Rei da Noite, como ele, era uma aberração da natureza, um ser entrelaçado com dragões de maneiras que Viserys ainda não conseguia compreender. Com aqueles chifres, não era de se admirar que o talento do Rei da Noite para a magia fosse extraordinário. O gelo sob eles rachou ameaçadoramente quando o Rei da Noite começou a arrastar Viserys em direção à fenda na base da Torre Sebone. Suas intenções eram claras. Ele queria capturar Viserys vivo. Viserys e Daenerys perceberam o perigo ao mesmo tempo. Dany correu para frente, ligou o bringer na mão e cortou o corpo do Rei da Noite. Deixe-o ir. Solte-o. Solte-o. A lâmina, ardendo com chamas amarelas e vermelhas, atingiu a armadura de gelo do Rei da Noite, mas mal deixou uma marca. As faíscas que produziu foram mais dramáticas do que o dano que infligiu. Sua armadura era muito resistente, muito impenetrável. Viserys, desesperado para se libertar, começou a recitar silenciosamente o contrafeitiço para o feitiço de ligação. Mas foi inútil. A versão modificada do Rei da Noite do feitiço era irreconhecível. Ele já o havia levado além de sua forma original. Conforme o Rei da Noite e Viserys se aproximavam da borda da fenda, a menos de 5 metros de distância, Dany atacou com toda a sua força. Ainda assim, seus ataques não conseguiam penetrar a armadura de gelo. Ela era implacável, seus golpes fascando contra a geada implacável, mas sem sucesso. A mente de Viserys correu, e uma ideia ousada o atingiu. Ele gritou para Dany, sua voz urgente. Dany, ataque da minha direção. O quê? Ela respondeu, confusa. Através do meu corpo. A frente dele não é blindada. Por um momento sua hesitação foi palpável. O peito de Viserys foi pressionado diretamente contra as costas do Rei da Noite. A armadura de gelo que o protegia estava intacta em todos os lugares, exceto onde seus corpos estavam fundidos. Se Dany quisesse atingir o lado vulnerável do Rei da Noite, ela teria que atravessar Viserys. O Rei da Noite, ouvindo o comando de Viserys, riu sombriamente. Seu impulso em direção à fenda ficou mais forte. Você é cheio de surpresas, Viserys, ele murmurou. Mas eu não vou te matar. Ainda não. Pare com essa merda. Viserys cuspiu de volta, sua voz cheia de desafio. Se você não me matar, eu te mato primeiro. Seus rostos estavam tão próximos agora que seus narizes quase se tocavam. O hálito gelado do Rei da Noite roçou a pele de Viserys, mas ele não vacilou. Acima, o dragão amarelo circulou, chovendo fogo sobre os caminhantes brancos e os Vigs que tentavam intervir. Benerro e os outros observavam das costas do dragão. Suas expressões eram uma mistura de horror e admiração. Benerro murmurou baixinho. Este é o destino de Nissa Nissa. Do céu, Ali assistiu à cena desesperada e tentou pousar seu dragão para ajudar, mas Viserys rugiu furiosamente, volte para lá. Não piore as coisas. Ali congelou de medo ao seu comando. Seu dragão já havia pousado, mas ela não ousou desmontar após a explosão de Viserys. Em vez disso, ela voltou seu foco para a Torre Sebone, gritando um comando para seu dragão, Dracarys. Viserys, envolvido no caos, nem sequer havia considerado essa possibilidade. Essa é uma boa ideia, ele admitiu, se recompondo. O dragão prateado próximo se juntou ao ataque, e duas correntes de fogo de dragão negro engolfaram a torre. Por um breve momento pareceu que a estratégia estava funcionando, rachaduras apareceram, e a torre começou a desabar. Mas antes que a esperança pudesse criar raízes, o Rei da Noite virou a cabeça e exalou uma névoa espessa de gelo. O hálito congelante surgiu sobre a torre, selando suas rachaduras e restaurando sua integridade. Dany e Ali, momentos antes cheias de esperança, foram esmagadas pelo desespero mais uma vez. O Ligobringer era a única opção delas agora. Eu não posso morrer, Viserys berrou. Depressa. Mas Dany hesitou, suas mãos tremendo ao redor do punho do portador da luz. Ela estava dividida, lágrimas rolando de seus olhos violetas. Ela não sabia nada sobre o painel que Viserys tinha, nem conseguia imaginar como ele poderia sobreviver a tal ataque. A 2 metros da fenda. O ar frio que emanava da fenda era cortante e cortante. Viserys apoiou o pé na borda, forçando cada músculo para segurar o empurrão implacável do Rei da Noite. 1 metro. De repente, uma mão em forma de garra emergiu da fenda gelada e agarrou o tornozelo de Viserys, puxando-o para baixo. Ele rosnou em desafio, gritando para Dany, faça isso, Dany. Ou você quer deixar nosso filho sem um pai? A repreensão dele rompeu sua paralisia. Determinada, ela se posicionou atrás de Viserys, sua mente acelerada enquanto tentava evitar seus órgãos vitais. Reunindo toda sua determinação, ela mergulhou a lâmina brilhante do portador da luz nas costas de Viserys. Ela atravessou seu abdômen e perfurou o peito exposto do Rei da Noite. A reação foi imediata. O rosto do Rei da Noite se contorceu em agonia, seus olhos azuis brilhando brevemente antes de escurecerem. Mais fundo. Viserys insistiu. Dany empurrou com mais força, cravando a lâmina ainda mais em ambos os homens. Quase 1/3 da espada permaneceu exposta, chamas dançando ao longo de seu fio. O Rei da Noite soltou um grito gutural e desumano, um som semelhante ao de vidro quebrando e geleiras desmoronando. Não pensou assim, pensou? Viserys zombou, encontrando os olhos do Rei da Noite em uma zombaria final e triunfante. Rachaduras começaram a se espalhar pelo corpo do Rei da Noite, começando pelo pescoço e se ramificando como veias pelo rosto e cabeça. Sua forma gelada parecia uma escultura fraturada, oscilando à beira do colapso. Estrondo.
Metade da cabeça do Rei da Noite explodiu, estilhaços de gelo voaram para todos os lados. Alguns atingiram o rosto de Viserys, tirando sangue, mas ele mal se encolheu. O rosto inferior restante do Rei da Noite emitiu um lamento lamentável e irregular enquanto seu corpo continuava a se desintegrar. A mão que segurava o tornozelo de Viserys enfraqueceu de repente. Sentindo sua chance, Viserys mudou seu peso, batendo para trás para enfiar o terço restante do ligo-bringer mais fundo. Os braços do Rei da Noite, que estavam enrolados em Viserys, explodiram em fragmentos, espalhando-se pelo chão gelado. Pedaço por pedaço, o corpo do Rei da Noite se despedaçou, primeiro os braços, depois as pernas, depois o tronco. Até que apenas pedaços de gelo de tamanhos variados permaneceram. Alguns eram tão pequenos quanto punhos, outros eram tão grandes quanto uma cabeça humana. Livre das garras do Rei da Noite, Viserys cambaleou para trás da fenda, o portador da luz ainda alojado em seu corpo. Dany correu para o lado dele enquanto se preparavam para sair. O Rei da Noite está morto? Ela perguntou, sua voz tremendo de esperança e medo. Viserys balançou a cabeça, mas não disse nada, sua expressão era ilegível. Antes que ele pudesse elaborar, uma força de sucção sinistra irrompeu da fenda, puxando cada fragmento dos restos despedaçados do Rei da Noite. Os pedaços gelados desapareceram no abismo, deixando Viserys e Dany sozinhos no silêncio assustador. Capítulo 424 A primeira batalha termina. Benerro, ainda empoleirado nas costas do dragão, não se importava mais com as profecias. O suposto Nissa Viserys havia sido perfurado pelo ligo-bringer, mas de alguma forma ele ainda estava vivo. Toda vez que Benerro tinha certeza da morte iminente de Viserys, ele desafiava todas as expectativas e sobrevivia. Desesperado por respostas, Benerro vasculhou sua memória, procurando por qualquer relato de magia poderosa o suficiente para explicar isso. Nada veio à mente. Sua frustração aumentou enquanto ele considerava pousar para examinar Viserys, mas sua falta de habilidade em controlar o dragão o deixou encalhado no ar. Enquanto isso, Viserys e Dany rapidamente recuaram da Torre Sebone. O dragão amarelo, o dragão verde e o dragão prateado liberaram torrentes de fogo de dragão negro sobre a torre. O inferno choveu implacavelmente, mas a Torre Sebone se recusou a ceder, permanecendo firme apesar do ataque implacável. O intenso embate perto da Torre Mal foi registrado no vasto campo de batalha, que se estendia por dezenas de li. Nem mesmo a presença de 3 dragões conseguiu distrair os exércitos em outros lugares. A atenção deles estava focada nas escaramuças em andamento. A enorme planície de gelo permaneceu uma cacofonia de gritos de guerra e o choque de armas. No entanto, algo havia mudado. Os Vits e os White Walkers, ao contrário das histórias ou da série de TV, não se desintegraram com a aparente derrota do Rei da Noite. Em vez disso, eles começaram uma retirada gradual. Senhor, os caminhantes brancos atrás de nós estão recuando em direção às ruínas da muralha, relatou um troca-peles a Ned Stark. Ned, não mais no posto de comando improvisado em Mollystown, estava cavalgando para o sul com suas forças em retirada. Ao redor dele, havia carroças carregadas de skinchangers, seus animais vigiando o campo de batalha. Os caminhantes brancos estão recuando? Ned repetiu, confuso. Ele não entendia por que o inimigo recuaria, mas mesmo assim acolheu a trégua. Depois do que pareceu uma eternidade de batalha, as forças do norte precisavam desesperadamente de tempo para se recuperar. O céu acima permanecia cinza opaco, oscilando à beira do anoitecer. No entanto, por meses a verdadeira noite nunca chegou. O crepúsculo interminável e opressivo havia desgastado o moral de todos. Jaime Lannister balançou sua lâmina em arcos amplos, seus movimentos lentos de exaustão. Ele já havia perdido a conta de quantos White Walkers e Viggs ele havia matado. No entanto, agora pela primeira vez em horas, ou seriam dias? O ataque implacável começou a vacilar. Seus olhos afiados e azuis examinaram o campo de batalha, atordoados. Entre as figuras em retirada, uma silhueta familiar chamou sua atenção, Jon Snow. O próprio Jon não conseguia mais sentir fadiga. Seus movimentos eram mecânicos, sua espada subindo e descendo puramente por instinto. Ele havia se esforçado muito além de seus limites, lutando com tempo emprestado. Mas mesmo em sua névoa, Jon notou a mudança. O ataque estava enfraquecendo. No entanto, ele não ousou parar de balançar sua lâmina. Ele sabia que no momento em que parasse, não teria forças para começar de novo. Conforme a retirada se tornava evidente, Jon começou a persegui-los, atacando os White Walkers em fuga. Mas a retirada deles foi deliberada, e eles rapidamente o ultrapassaram. Derrotado, Jon bateu sua espada no chão congelado e ofegou por ar, seu peito arfando violentamente. Perto dali, a patrulha da noite observava a retirada com certeza crescente. Embora os ataques continuassem metódicos, estava claro que os caminhantes brancos e os Viggs tinham recebido algum tipo de ordem. No exército de Riverrun, Garlan e Randyll Tarly estavam entre as tropas mais frescas, tendo se juntado à batalha mais tarde. Suas forças, menos fatigadas que as outras, foram tentadas a perseguir o inimigo em retirada. Mas Randyll Tarly, com suas décadas de experiência no campo de batalha, rapidamente os deteve. Mantenha a posição. Ele gritou, garantindo que ninguém se estendesse demais em uma perseguição imprudente. Olhando de cima, os caminhantes brancos em retirada se dividiram em 3 grupos, um indo para o leste em direção à costa, outro para o oeste e o terceiro indo em direção às ruínas da muralha. O fogo de dragão implacável finalmente cobrou seu preço. A Torre Sebone começou a ruir, rachaduras teias de aranha atravessando sua estrutura.
Por fim, ela desmoronou, espalhando pedaços de gelo e ossos pelo chão. Desta vez, Viserys não impediu Ali de pousar. Dany, pegue Benerro e os outros e vá primeiro. Ali me dê Kinaeris, o dragão verde. Eu vou salvar Nimerion. Mas, irmão, você... Dany e Ali pareciam visivelmente angustiadas, com os olhos fixos no portador da luz ainda incrustado no abdômen de Viserys. Viserys olhou para a espada radiante, sua lâmina de 3 pés projetando-se de seu torso. Estranhamente não havia sangue nela. O portador da luz que havia perfurado ele e o Rei da Noite simultaneamente, ainda brilhava com um brilho sobrenatural. Ele tocou a lâmina e sentiu o calor irradiando dela, não um calor escaldante, mas algo parecido com a temperatura do corpo. Era um contraste gritante com o frio glacial que ela havia sentido antes. O encantamento da espada requer tanto o meu sangue quanto o do Rei da Noite? Ele se perguntou. Com uma mão firme, Viserys agarrou a lâmina e empurrou-a mais para dentro do abdômen antes de puxá-la completamente para fora. O movimento fez Dany e Ali estremecerem, a preocupação estampada em seus rostos. Ele abriu seu painel de estatísticas e viu que sua saúde havia caído para 40. Sua constituição também havia sofrido um golpe significativo, mas com centenas de milhares de pontos de atributos livres à sua disposição. Ele se restaurou à força total quase instantaneamente. Para tranquilizá-los, ele torceu a cintura levemente e sorriu. Não se preocupe comigo. Estou bem. Ao ver que ele realmente parecia ileso, Dany começou a chorar e se jogou em seus braços. Após confortá-la, Viserys gentilmente deu um tapinha na cabeça de Ali. Ali, eu não deveria ter gritado com você antes. Mas este lugar é realmente perigoso. Ali balançou a cabeça, colocando uma pequena mão em seu estômago. Pai, eu fui imprudente. Sei que você está preocupado comigo. Eles trocaram mais algumas palavras de conforto antes de se prepararem para se separar. Dany montou o dragão de prata com Ali e o dragão amarelo, indo em direção a Winterfell. Enquanto isso, Viserys subiu no dragão verde Kinaeris para resgatar Nimerion. Enquanto voava, Viserys examinou o chão abaixo. Os caminhantes brancos e seus vigs estavam recuando, mas ele rapidamente percebeu que a ameaça não havia acabado. Se eles pudessem construir barcos de gelo para contornar as defesas aqui, eles poderiam atacar as cidades livres através do mar estreito com a mesma facilidade. As cidades livres tinham sido sua base de apoio pretendida, mas agora estavam em risco. Assim que o norte estivesse seguro, ele precisaria visitar as cidades livres pessoalmente, especialmente as costeiras, e garantir que enviassem navios para patrulhas. Logo, ele avistou Nimerion, o dragão negro, no campo de batalha. Ele estava no chão, rugindo de dor, suas enormes asas arrastando-se inutilmente como as de um pássaro ferido. Ao redor dele, a cavalaria dos caminhantes brancos colidia com os membros restantes da Ordem das Asas do Dragão. A Ordem, que antes tinha 300 membros, foi reduzida a menos de 100. Viserys notou sombriamente que o Lorde de Cracklow Point havia tomado a decisão certa ao jurar lealdade. Seu valor e sacrifício mereceriam uma recompensa generosa. Nimerion sentiu a aproximação de Kinaeris e levantou fracamente a cabeça, seus olhos dourados implorando por ajuda. Nesse momento, um andarilho branco lançou uma lança de gelo que perfurou seu peito, arrancando outro grito de dor. A fúria de Viserys se acendeu. Ele mergulhou em Kinaeris, liberando torrentes de fogo que transformaram os caminhantes brancos em névoa de gelo. No ponto mais baixo do mergulho do dragão, ele saltou para o chão e pousou ao lado de Nimerion. Suas escamas escuras estavam escorregadias de sangue, acumulando-se abaixo dele em quantidades alarmantes. O ferimento aberto em seu pescoço era particularmente horripilante, e sua respiração difícil sinalizava a gravidade de seus ferimentos. Nimerion olhou para ele com olhos dourados cheios de dor e tristeza, como uma criança buscando consolo após ser cruelmente ferida. Ele abaixou sua cabeça enorme e gentilmente o acariciou. Se dragões pudessem chorar, pensou Viserys, estariam chorando agora. Ele acariciou sua cabeça suavemente, seu olhar se deslocando em direção à batalha em andamento. A Ordem das Asas do Dragão ainda estava lutando bravamente, mas Eustace havia caído, e seu filho Link havia assumido o comando. Link, enlameado e machucado, olhou para cima e sorriu quando viu Viserys. Vossa Graça, por favor, pegue o dragão e vá embora. Nós seguraremos esses monstros para você. Viserys sentiu uma onda de emoção ao observar Link, ensanguentado, mas inflexível, enfrentando a maré da morte. Link, me dê algum tempo, e eu levarei todos vocês comigo quando partirmos. Sim. Link gritou em resposta, balançando seu sabre com precisão praticada e cortando um Vict que investiu contra o dragão negro. Viserys moveu-se para o pescoço de Nimerion, onde uma enorme lança de gelo de 5 metros de comprimento havia perfurado. Felizmente, ela havia perdido suas artérias vitais, caso contrário, não teria durado tanto tempo. Acariciando gentilmente suas escamas para acalmá-la, Viserys agarrou a lança. O frio que irradiava dela era intenso, cortando suas mãos. Com uma respiração profunda, ele puxou para trás com toda a sua força. Nimerion soltou um lamento penetrante de dor, suas garras cavando sulcos profundos no chão enquanto sua cauda se agitava violentamente. Apesar de seus esforços, a lança não se soltou imediatamente. Sua carne era extraordinariamente dura, e Viserys foi forçado a retirar a arma pouco a pouco. Depois do que pareceu uma eternidade, 10 respirações forçadas, ele finalmente a arrancou e a arremessou em direção a um cavaleiro andarilho branco. A força bruta fez o cavaleiro e seu cavalo morto-vivo voarem.
As lanças de gelo menores restantes alojadas em seu corpo eram mais fáceis de remover, embora Nimerion ainda se encolhesse e rosnasse de dor com cada uma delas. Assim que a última se foi, Viserys imediatamente lançou magia de sangue para curar suas feridas. Em menos de 5 minutos, a respiração de Nimerion se estabilizou, suas pupilas douradas brilharam e sua forma imensa pareceu recuperar sua vitalidade. Ele cutucou Viserys afetuosamente, sua cabeça enorme pressionando gentilmente contra ele. Ele acariciou seu focinho, sussurrando palavras reconfortantes antes de montá-lo novamente. A visão do dragão negro alçando o voo reacendeu os espíritos de Link e dos cavaleiros das asas do dragão. Aplausos irromperam dos guerreiros exaustos, seus medos momentaneamente esquecidos. O pensamento do Rei da Noite reivindicando Nimerion tinha sido uma perspectiva assustadora, mas agora, com sua força ígnea restaurada, a esperança surgiu novamente. Das costas de Nimerion, Viserys liberou uma torrente de fogo de dragão, obliterando tanto os Vigs quanto os White Walkers. Com o caminho à frente limpo, Link reuniu os cavaleiros sobreviventes, incitando-os a avançar sob a cobertura das chamas. Nimerion, furiosa por seus ferimentos anteriores, parecia canalizar sua raiva para seus ataques. Seu fogo de dragão queimava com intensidade incomparável, mais quente e devastador do que nunca. Faixas inteiras do inimigo foram reduzidas a cinzas, abrindo caminho para os exércitos maltratados recuarem. Quando a batalha de um dia inteiro chegou ao fim, o campo de batalha era um deserto de corpos carbonizados e gelo quebrado. O custo, no entanto, foi impressionante. Dos 10.000 originais da Patrulha da Noite, restaram apenas 6.000. O exército de 15.000 homens do norte sofreu perdas ainda maiores, com mais da metade de suas forças dizimadas. As famílias nobres do norte foram as mais atingidas, quase 2/3 de seus membros pereceram na luta. Nenhum nobre do norte com mais de 40 anos sobreviveu à carnificina. Robb Stark também caiu, deixando seu irmão mais novo Bran para carregar a bandeira do lobo direto. Bran, com sua semelhança impressionante com Edmure Tully, causou alguma confusão entre os soldados do Hit que tinham sido recrutados para a Patrulha da Noite. No entanto, ele rapidamente consolidou os remanescentes das forças de Winterfell e os tranquilizou. Os caminhantes brancos recuaram, ele os lembrou firmemente. Isso significa que podemos vencer. Em contraste, os reforços trazidos por Viserys se saíram muito melhor. Das 20.000 tropas que ele comandava, menos de 2.000 foram mortos ou feridos. O exército que chegou tarde de Dorne, atrasado por sua jornada, chegou ao campo de batalha perto de Porto Branco apenas para descobrir que a batalha estava quase acabada. O que o saudou foram os restos fumegantes de mortos-vivos e os corpos sem vida e carbonizados dos caídos. Mais de 40.000 homens se reuniram em Deepwood Motte logo depois. A decisão de fazer de Deepwood Motte o ponto de reunião foi dupla. Era a fortaleza mais próxima do campo de batalha, e sua proximidade com o último rio, agora congelado, permitia que os feridos fossem transportados eficientemente por trenó. No entanto, a fortaleza em si não podia abrigar um exército tão grande. Apenas os nobres oficiais, o Lorde Comandante da Patrulha da Noite e seus guardas foram acomodados dentro dos muros. O resto do exército teve que acampar do lado de fora. Esta foi a segunda vez que os Dragonlords visitaram Deepwood Motte. A primeira foi quando a rainha Alysanne veio montada em seu dragão, Silverwyn. Agora Viserys e Ermine chegaram com 4 dragões, tornando o evento não menos importante. Dentro do salão de Deepwood Motte, centenas de nobres Westerosi se reuniram. A luz bruxuleante do fogo refletiu em suas armaduras polidas, emprestando ao castelo rústico um esplendor quase régio. Viserys sentou-se na cabeceira do salão, sua postura imponente enquanto se dirigia aos senhores reunidos. Meus senhores, ele começou sua voz solene, nós todos pagamos um preço terrível nesta batalha. Perdemos parentes de sangue, irmãos e irmãs. Vamos nos levantar e rezar por suas almas. Ele se levantou, curvando a cabeça em silêncio, e o salão seguiu sua liderança. O peso da perda era palpável. Os olhos de Bran, Rickon e Jon se encheram de lágrimas quando o rosto de Robb veio à mente. Ned Stark, no entanto, permaneceu estoico, sua expressão ilegível enquanto ele olhava para suas botas. No entanto, seus olhos cinzentos traíam uma tempestade interna de tristeza. O norte e a Patrulha da Noite suportaram o peso das perdas, sofrendo baixas devastadoras. Mais da metade de suas forças foram mortas, e milhares ficaram feridos. Em comparação, os nobres do sul se saíram melhor, embora seu momento de silêncio parecesse direcionado mais aos sacrifícios de seus aliados do norte do que de seus próprios parentes. Para Edmure, as palavras de Viserys sobre perder parentes de sangue tocaram um acorde particular. Afinal, o próprio Viserys era o único homem adulto sobrevivente da casa Targaryen. Até mesmo sua irmã Daenerys lutou na linha de frente apesar de sua gravidez, e Viserys havia trazido suas 2 filhas jovens para o conflito. Embora a família real tenha saído ilesa, seu comprometimento com a guerra não podia ser questionado. Perto dali, a víbora vermelha lançou um olhar para os nobres do norte parados na primeira fila. Viserys havia garantido que até mesmo um cavaleiro que sobreviveu à batalha receberia um lugar de honra. Ninguém contestou essa decisão. A ferocidade da batalha havia se tornado clara através dos relatos sombrios compartilhados em sussurros. As perdas combinadas da Patrulha da Noite e do Exército do Norte teriam quebrado a maioria das forças.
Mas a presença moral dos dragões e a recusa dos caminhantes brancos em aceitar a rendição os mantiveram lutando. Viserys finalmente levantou a cabeça. Muitos na multidão, particularmente os nortistas, sentiam que nenhuma quantidade de silêncio poderia realmente aliviar sua dor. Sentindo isso, ele falou suavemente: meus senhores, por favor, sentem-se. Quando suas palavras quebraram o silêncio, os lordes e cavaleiros retornaram aos seus assentos, e o tilintar das armaduras encheu o salão. Pagamos um alto preço nesta batalha, Viserys continuou, sua voz firme, mas resoluta. Mas também alcançamos grande sucesso. Trago boas notícias. Em breve, teremos as armas necessárias para enfrentar a Icebone Tower. Nossos arcos e bestas serão inestimáveis nas batalhas que virão. Capítulo 425 A aparição do Salvador. Se ao menos tivéssemos arcos e flechas, poderíamos ter salvado muitas vidas. Se eu tivesse um arco e flecha, eu poderia ter derrubado pelo menos mais 10 caminhantes brancos. Droga, esse tempo está congelante. É tudo por causa daquela maldita torre de osso de gelo. Para Edmure, um comandante cuja especialidade era arco e flecha, perder o acesso às bestas era como perder suas armas. Embora sua própria habilidade com uma espada fosse medíocre, sua capacidade de liderar e comandar arqueiros era incomparável. Embora ele não pudesse empunhar as armas sozinho, sua percepção do campo de batalha era excepcional. Edmure acreditava que com 1000 arqueiros sob seu comando, ele poderia ter eliminado pelo menos mais 10.000 Viggs. Essa noção elevou o ânimo daqueles ao seu redor. A incapacidade de usar bestas havia diminuído significativamente sua eficácia em combate. A maioria dos White Walkers não tinha armadura substancial, e se eles tivessem sido capazes de usar as flechas com ponta de obsidiana e os arcos conforme planejado, as baixas infligidas às forças do Rei da Noite teriam sido devastadoras. Uma estimativa aproximada sugeria que eles já tinham derrubado quase 300.000 Vikings e White Walkers na batalha. Se bestas estivessem em jogo, esse número poderia ter excedido 400.000. Enquanto Edmure expressava esses pensamentos, os olhos de Red Viper brilharam, lembrando-se de algo que ele tinha visto no Dragonpi. Ele se lembrou do crânio escuro e coberto de runas no portão do dragão, adornado com inscrições douradas. Essa deve ser a arma que Viserys mencionou, uma contramedida contra a Torre do Osso de Gelo. Embora a construção da Torre do Osso de Dragão não fosse um segredo, o que Viserys havia escondido era a produção de canhões. Viserys vinha silenciosamente acumulando um arsenal de mais de 3.000 canhões vermelhos no estilo da dinastia Ming. Desde o fim da Guerra da Restauração, a produção de ferro havia aumentado repetidamente, elevando os preços cada vez mais. No entanto, devido aos limites tecnológicos deste mundo, apenas canhões de alma lisa podiam ser produzidos, armas raiadas ainda estavam fora de alcance. Da mesma forma, projéteis explosivos permaneciam fora de seu alcance, deixando os canhões atuais com potência e precisão limitadas. Ainda assim, com os canhões que tinha à disposição, Viserys estava se preparando para um ataque aniquilador contra o Rei da Noite quando chegasse a hora certa. No entanto, isso era uma questão para o futuro. Por enquanto, ele tinha um anúncio mais urgente e eletrizante para compartilhar. Deixando de lado o radiante enviado, Viserys se virou para a multidão reunida e declarou: vocês todos devem estar se perguntando por que o exército do Rei da Noite recuou de repente. O motivo é simples: eu derrotei o Rei da Noite. Suas palavras caíram como uma faísca na palha seca, provocando uma onda de excitação entre os nobres e oficiais. Vossa Graça derrotou o Rei da Noite? Agora com certeza sobreviveremos à longa noite. Vossa Graça deve ser Azor Ahai. Vida longa a sua graça. Os murmúrios rapidamente se transformaram em uma comemoração unificada, mas quando estavam prestes a gritar em uníssono, Viserys levantou a mão, cortando o barulho. Para ser preciso, ele acrescentou com clareza deliberada: eu derrotei o Rei da Noite junto com a rainha. A distinção fez alguns nobres pararem. Alguns trocaram olhares questionadores, enquanto Red Viper lançou um olhar de soslaio para Manfrey, como se perguntasse silenciosamente por que Viserys se sentia compelido a dividir o crédito. Como imperador, ele poderia ter reivindicado a glória para si mesmo, e Dany provavelmente não teria se oposto. Por outro lado, Quentyn olhou para Viserys com admiração recém-descoberta. Para ele, tal abertura e humildade marcavam o tipo de monarca que valia a pena seguir. Garland, enquanto isso, não se deteve no assunto. Como líder militar da Casa Tyrell, ele preferia deixar tais nuances políticas para sua avó, a formidável Velha Rosa. Ned Stark, no entanto, permaneceu pensativo, com os olhos fixos na espada na mão de Viserys. Viserys continuou sua voz calma, mas resoluta. Não apenas derrotei o Rei da Noite, mas também lhe causei um ferimento grave. Duvido que os caminhantes brancos nos ataquem novamente tão cedo. A sala ficou em silêncio por um momento, suas palavras afundando. Viserys hesitou em elaborar mais. Sabendo que descrever o empalamento e subsequente desmembramento do Rei da Noite pareceria fantástico para aqueles não familiarizados com magia, ele mudou o foco. Mas, por enquanto, eles ainda mantêm um número significativo de Icebone Towers. O frio extremo gerado por essas torres nos impede de lançar uma ofensiva em larga escala. Para combater isso, precisamos de armas feitas de Dragonbone, um material essencial. É por isso que decidi viajar para Valíria eu mesmo. Antes que ele pudesse terminar, a sala irrompeu em murmúrios.
Olhares preocupados foram trocados entre os nobres, seus rostos marcados pela preocupação. Valíria, outrora um pináculo da civilização, era agora um lugar de morte e desespero. Nenhum Targaryen se aventurara na perdição desde a jornada malfadada de Arianne com o terror negro, que a deixará gravemente ferida. Vossa Graça, Jon Snow interrompeu, sua voz firme, mas preocupada. Você pode enviar outros para minerar o Dragonbone. Não há necessidade de você ir sozinho. A sala ficou quieta novamente. Jon Snow não era mais visto como um mero lacaio real. Sua detecção precoce da manobra de cerco dos caminhantes brancos salvou inúmeras vidas. Embora apenas 50 dos 500 homens estacionados no castelo Quebra-Gelo tenham sobrevivido, a bravura de Jon lhe rendeu o respeito de todos. Sim, Vossa Graça, acrescentou Mor Zumber, primo de Griation. Não há necessidade de se colocar em perigo. Outras vozes de concordância se seguiram, incluindo a de Ned Stark. Levantando-se, Ned pediu, Vossa Graça, por favor, reconsidere. Bran e Rickon rapidamente se levantaram também, e suas ações levaram os senhores do norte a se juntarem. Logo, os nobres do sul seguiram o exemplo. O consenso era claro, ninguém queria que Viserys deixasse Westeros. Sua presença como o homem que havia derrotado o Rei da Noite fornecia uma sensação de segurança. Viserys levantou uma mão para silenciar a multidão. Pessoal, a rainha permanecerá aqui em Westeros para liderar a luta contra os caminhantes brancos. Quando eu ainda era um mercenário, aventurei-me em Valíria e retornei com um ovo de dragão e uma armadura de aço valiriano. Conheço o caminho e já o percorri com segurança antes. Essa revelação fez os nobres trocarem olhares. Eles agora entendiam por que Viserys havia acreditado a si mesmo e a Dany por derrotar o Rei da Noite. Ele queria tranquilizá-lo sobre a capacidade dela. No entanto, apesar de seu raciocínio, as dúvidas persistiam. Confiar a uma mulher grávida a liderança da defesa de Westeros contra os caminhantes brancos parecia precário. Viserys fez um movimento surpreendente para abordar essas preocupações. Virando-se para Ned Stark, ele disse firmemente Lord Ned. A menção de seu nome pegou Ned desprevenido. Ele estava de luto pela perda do filho, e agora o foco de Viserys nele parecia inesperado e pesado. Descendo do assento principal, Viserys estendeu sua arma brilhante para Ned. Todos Viserys declarou seu tom inabalável durante minha ausência, a defesa do norte ficará nas mãos do Lorde Comandante Ned Stark. Se precisarem de algo, consultem a rainha. Ned olhou para a espada, depois para Viserys antes de se ajoelhar. Vossa Graça, os Stark são guardiões do norte há séculos. Cumprirei meu dever, mas se você está determinado a ir para Valíria, por favor, tenha um máximo de cautela. As palavras de Ned carregavam o peso da aceitação relutante. Ele conhecia muito bem a reputação de Viserys. As canções cantadas sobre suas façanhas o pintavam como um homem que alcançou o impossível. Como conselheiro, havia pouco mais que Ned pudesse fazer do que oferecer sua lealdade e orações por seu retorno seguro. Com Ned assumindo a liderança, o resto dos nobres seguiram o exemplo. Muitos se adiantaram, incitando Viserys a reunir uma escolta de elite dos mais fortes espadachins e guerreiros. Alguns até propuseram seus próprios herdeiros para acompanhá-lo, vendo isso como uma oportunidade de glória e lealdade. Observando o espetáculo, Red Viper não pôde deixar de se maravilhar. Até mesmo os senhores de Dorne, que raramente se envolviam em assuntos do norte, estavam ansiosamente oferecendo o melhor para se juntar à expedição. Ele percebeu que era assim que o Salvador de Westeros parecia, uma figura a quem todos se apegavam. Se esta é a linhagem do Salvador, ele pensou, então ela é mais valiosa do que a linhagem de qualquer imperador. Seu olhar se desviou para Hermine parada ao lado de Viserys. Com seu cabelo castanho claro e impressionantes olhos verde-púrpura, ela era inegavelmente linda. Espero que ele se lembre do acordo de casamento, Red Viper refletiu. O filho de Arianne já tem 4 anos. Certamente Viserys não se oporia a unir suas famílias por meio do casamento? Em contraste, os nobres do norte não tinham paciência para tais pensamentos. A prioridade deles era a sobrevivência. Lord Stark, Viserys tranquilizou com um sorriso, não se preocupe. Eu retornarei em segurança, e trarei mais do que Dragonbone suficiente para combater as Icebone Towers. As ofertas de boa vontade dos nobres foram aceitas graciosamente. Viserys lideraria uma expedição de 20.000 a 30.000 pessoas para Valíria, com espaço para algumas centenas de retentores leais. Ele não viu mal algum em aceitar algumas de suas recomendações. Era uma demonstração de lealdade, afinal. Capítulo 426 O convite de Margaery. Porto Real, Fortaleza Vermelha. Rothes Aline andava de um lado para o outro na sala de recepção mal iluminada da Fortaleza Vermelha, sua energia nervosa quase palpável. A luz bruxuleante das tochas fazia seus olhos se esforçarem, aumentando seu desconforto. Ocasionalmente, seu olhar se voltava para a janela onde o estandarte do dragão tremulava ao vento, um lembrete gritante do homem que ele estava prestes a enfrentar. Seus pensamentos voltaram em espiral 10 anos para o dia em que ele cruzou o caminho de Viserys Targaryen pela primeira vez. Naquela época, Viserys era um garoto de 15 ou 16 anos. Órfão da casa Targaryen e um fugitivo envolvido em um conflito com a casa Fregar sobre o comércio de sabão, graças ao Monchado. Buscando refúgio, os jovens Targaryen recorreram a casas Aline em busca de ajuda. A esposa de Hroth Metis aproveitou a oportunidade e assinou um contrato com Viserys, dividindo os lucros do negócio de sabão. Na época, a casa Aline tinha planos de monopolizar o negócio eventualmente. Mas o destino tinha outras ideias.
Apenas 6 meses após deixar Braavos, Viserys havia realizado o audacioso assalto pirata Blackwater, levando-o à proeminência como segundo em comando do grupo mercenário Windom. Em 1 ano, ele assumiu o controle de Tyrosh e no 4º ano, ele havia chocado um dragão e se declarado imperador de Tyrosh. A ascensão meteórica deixou Roth e a Casa Zaline atordoados. Na época, a Casa Zaline estava próxima da ruína. Roth, desesperado para amarrar sua linhagem ao poder dos Dragonlords, tinha entretido a ideia de Viserys se casar com sua família. Quando Viserys teve filhos com a famosa cortesã Falia na fortaleza da Casa Zaline, Roth viu outra oportunidade. Falia deu à luz 2 filhas gêmeas, e Roth ficou muito feliz, colocando guardas em sua residência e planejando fazer seu filho se casar com uma das garotas. Ele raciocinou que era um plano ganha-ganha. A linhagem de Viserys permaneceria conectada à Casa Zaline, e a união nasceria do consentimento mútuo. Mas a confiança de Roth vacilou enquanto ele repassava os detalhes em sua mente. A falha em seu esquema era gritante e Viserys nunca tinha sido informado sobre as filhas. Ele só descobriu a existência delas depois de chegar a Braavos, onde uma tentativa de sequestro das meninas quase teve sucesso. Roth desmaiou ao ouvir a notícia. No rescaldo, suas ações como Sea-Lord para descobrir e punir os perpetradores tinham virado Braavos de cabeça para baixo, até mesmo forçando o Banco de Ferro a ceder às suas exigências. O momento da revelação não poderia ter sido pior. Assim que Roth se preparava para confessar tudo a Viserys, a longa noite desceu, adiando o acerto de contas até agora. Sua graça não é um homem mesquinho. A aliança do Rio Mandeira é prova disso, disse Metis gentilmente, tentando tranquilizar o marido. O tempo havia deixado algumas linhas finas ao redor dos olhos dela, mas sua postura e sabedoria estavam tão firmes quanto sempre. Metis sempre acreditou em aproveitar oportunidades, uma característica que ela compartilhava com Roth. Ela estava confiante de que Viserys não se ressentiria de seus negócios passados, já que o envolvimento da Casa Zaline o havia beneficiado no final das contas. Sem o apoio deles, Falia talvez nunca tivesse prosperado no comércio de perfumes, nem encontrado estabilidade em meio à política implacável de Braavos. Mas novamente as pessoas mudam. O mesmo poderia ser verdade para Viserys? Enquanto o casal se fervia em sua apreensão, a cortina pesada foi puxada para o lado. 2 criadas entraram, seus movimentos precisos e deliberados, seguidas por uma mulher impressionante com cabelos castanhos e olhos penetrantes. Ela usava um elegante vestido verde que complementava sua presença imponente. Era ninguém menos que Margaery Tyrell, agora Margaery Targaryen, concubina de Viserys e uma mulher de influência formidável. Margaery não era um mero ornamento. Sua profunda compreensão da natureza humana e sua habilidade de manipular as circunstâncias a seu favor rivalizavam até mesmo com Daenerys. No que se referia à persuasão e à diplomacia, ela era o bem mais valioso da casa Targaryen. Margaery não estava sozinha. Ao seu lado estava seu filho mais novo, Duncan, um testamento vivo de sua união com o Imperador Dragão. Lord Roth e Senhora Metis, Margaery aproveitou o momento enquanto o casal permanecia em um breve estado de torpor para falar primeiro. Princesa Margaery, os Roths rapidamente retribuíram a saudação, curvando a cabeça educadamente. Percebendo que era Margaery quem tinha chegado e não Viserys, os dois pareceram levemente desapontados. Após a breve introdução, Margaery continuou com um sorriso composto. Agora que a lendária longa noite realmente caiu sobre nossa geração, sua graça e a rainha permanecem no norte, liderando o exército contra os caminhantes brancos. Como tal, estarei recebendo o príncipe e sua esposa. Confio que o príncipe não se ofenderá. Roth rapidamente acenou com a mão, seu tom sincero. Os caminhantes brancos são uma ameaça para todos nós. Sua graça e a rainha lutam por cada um de nós. Como alguém poderia usar isso contra você? Sim, minha senhora, por favor, não se preocupe com tais pensamentos, acrescentou Metis com sinceridade. Margaery assentiu graciosamente. Muito bem. Sua graça me pediu para transmitir 2 assuntos cruciais. Minha senhora, por favor, continue. Roth respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente, uma demonstração intencional de respeito. Margaery, retransmitindo o conteúdo da carta de Viserys, informou-os de que os caminhantes brancos provavelmente cruzariam o mar, potencialmente colocando Braavos e até mesmo todas as cidades livres em perigo. A notícia fez o coração de Roth afundar. Ele havia presumido que o pior cenário seria ver os caminhantes brancos invadirem Westeros completamente, deixando as cidades livres intocadas. Agora parecia que eles também estavam em risco. Metis, ouvindo atentamente, ficou visivelmente inquieta. Anos antes da invasão em larga escala dos caminhantes brancos, alguns Vigts foram capturados e enviados para cidades livres para demonstrar sua ameaça aos nobres. A visão dos mortos-vivos deixou muitos aterrorizados. Essas criaturas que só podiam ser mortas por decapitação ou queima, assombraram os sonhos de muitos. Alguns nobres adoeceram com febres de puro medo depois de testemunhá-los. A própria Metis, abalada pela experiência, ordenou que todo o canal do rio em Braavos fosse dragado para remover quaisquer cadáveres. Pensei que tínhamos tomado precauções suficientes. Quem poderia imaginar que esses horrores poderiam cruzar o mar estreito? Pensou Metis, sombriamente. Minha senhora, fique tranquila, Roth disse com determinação, quebrando o silêncio tenso. Assim que retornarmos, organizaremos imediatamente uma frota para bloquear o mar estreito. Margaery deu um aceno de aprovação antes de continuar.
O segundo assunto diz respeito aos planos de Sua Graça para uma expedição à Valíria para minerar osso de dragão. Esta notícia foi menos chocante para o casal. Eles já estavam cientes do projeto da Dragonbone Tower e admiravam a visão ousada de Viserys e sua disposição de correr riscos pelo bem maior. Margaery explicou que Viserys pretendia levar de 20.000 a 30.000 pessoas nesta expedição. No entanto, devido à necessidade de priorizar suprimentos para as linhas de frente do norte, o fardo financeiro desta empreitada recairia sobre Braavos? Ou talvez sobre a Casa Zaline. Hot sentiu uma onda de alívio ao ouvir isso. Sua preocupação era menos com punição e mais com possível substituição. Se Viserys estava apenas buscando apoio financeiro, isso sugeria que o assunto não iria escalar mais. Isso não é realmente uma punição. Hot refletiu consigo mesmo. A queda do Banco de Ferro deixou riqueza em abundância. Contribuir com um pouco dela é natural. Minha senhora, não tenha dúvidas. Garantirei que os fundos necessários para a expedição de Sua Graça sejam fornecidos a tempo. Hot prometeu sinceramente. Com os assuntos oficiais abordados, a conversa mudou para tópicos mais leves. Margaery, Hot e Mattis discutiram suas vidas diárias, compartilhando anedotas e ocasionalmente rindo juntos, criando uma atmosfera calorosa e harmoniosa. Em meio à conversa descontraída, Margaery de repente comentou: ouvi dizer que a filha do príncipe já tem 6 anos. Por que não considerar mandá-la para a Academia Real em Porto Real? Ela teria mais companheiros de brincadeira entre os outros príncipes e crianças da corte. Capítulo 427 Retorno ao Palácio da Tristeza. O convite de Margaery, que era claramente uma extensão do comando de Viserys, aliviou imediatamente quaisquer preocupações persistentes que os Hots pudessem ter. Tanto Margaery quanto os Hots eram indivíduos perceptivos e, sem reconhecer explicitamente, eles haviam neutralizado uma potencial tensão de longa data. A reunião terminou com uma nota de compreensão mútua e alívio. Poucos dias depois, após os Hots terem partido, Viserys retornou a King's Landing com Daenerys e seu dragão. Pouco depois, Malora chegou, acompanhada pelos bruxos escolhidos da Torre Alta. Vossa Graça, agora podemos mobilizar 313 bruxos habilidosos em conjurar magias de ligação, Malora relatou formalmente. Isso é quase a totalidade dos recursos mágicos da Torre Alta. Para a expedição iminente à Valíria, Viserys havia efetivamente esvaziado a Torre Alta de seus magos mais capazes. No entanto, ele estava determinado a não deixar para trás a formidável Shadowfinder Melisandre, cujas habilidades eram críticas. Apesar dessa assembleia impressionante, Viserys não estava totalmente tranquilo. Ele se lembrava vividamente dos relatos angustiantes de Euron Greyjoy sobre o encontro com Firevirmes em Valíria, junto com inúmeras outras criaturas monstruosas. Depois, havia os monstros marinhos no Mar Fumegante, e a entidade enigmática que havia roubado um fragmento da alma de Euron. Uma ameaça que provavelmente ainda persistia. Em um momento de silêncio, Viserys se aproximou de Daenerys e sussurrou: quero ir ao Palácio da Tristeza. O Palácio da Tristeza, localizado dentro das ruínas de Chhoyane, tinha uma importância significativa para Viserys. Foi onde ele havia derrotado o exército de um Orcelord e executado seu líder. Mais recentemente, tornou-se o local onde ele combinou com sucesso magia de sangue e magia de água. Agora, ele esperava revisitar Chhoyane para explorar as ruínas de Valíria com a enigmática Shodel Deadlady, Valsha, que uma vez o ajudou. Quanto mais aliados ele conseguisse reunir para a jornada perigosa, melhor. Infelizmente, Viserys não conseguiu contatar Quite, a figura sombria que havia demonstrado interesse em Daenerys anteriormente. Apesar disso, ele não teria se oposto a levá-la junto se ela pudesse ser encontrada. Daenerys não respondeu diretamente ao plano dele. Em vez disso, ela olhou em seus olhos, pegou sua mão e a colocou gentilmente em sua barriga visivelmente arredondada. Nosso segundo filho, ela disse suavemente. Você já escolheu um nome? Ela sabia que não havia como convencer Viserys a abandonar sua busca. Sua única esperança era que esse lembrete do que o aguardava em casa o encorajasse a exercer mais cautela. Por meio de sua magia de sangue, Daenerys já havia discernido o gênero da criança, um menino. Ela silenciosamente esperava que a criança nascesse quando Viserys retornasse. O que você acha de Rhaegar? Viserys perguntou, oferecendo o nome de seu irmão caído. Daenerys assentiu. O nome pouco importava para ela comparado à segurança de seu único irmão restante. Tudo o que ela queria era que Viserys retornasse vivo. A viagem de Porto Real para Chhoyane normalmente levaria um pouco mais de um dia de dragão. No entanto, Viserys planejou voar em um ritmo mais comedido devido à baixa visibilidade, estimando uma viagem de 2 dias para Chhoyane. Considerando a viagem de volta, ele previu ficar fora por não mais do que 7 dias. Mesmo que a frota zarpasse durante sua ausência, ele estava confiante de que conseguiria alcançá-los antes que chegassem ao destino. Após preparativos mínimos, Viserys partiu sozinho, deixando King's Landing montado em seu dragão. Ele não carregou nenhuma comitiva, confiando na força de sua montaria e em sua própria determinação. Cruzando o mar estreito, Viserys notou que os céus acima de Essos estavam um pouco mais claros do que aqueles sobre Westeros. O céu mais claro permitiu que ele chegasse a Chhoyane algumas horas antes do previsto. Olhando para as ruínas que estavam perpetuamente envoltas em uma densa névoa cinza, Viserys guiou seu dragão diretamente para o Palácio da Tristeza. Foi neste palácio, anos antes, que Viserys fez uma barganha desesperada com Valsha para garantir sua vitória sobre o Orcelord. Em troca da assistência dela, ele concordou em permanecer com ela por 1000 anos.
Apesar de sua recém-descoberta maestria sobre a fusão de magia de sangue e água, ele ainda não havia encontrado uma maneira de romper o contrato vinculativo de Valcha. O que acontecer daqui a 100 anos, nós cruzaremos essa ponte quando chegarmos lá. Viserys respirou fundo e montou seu dragão até a praça em ruínas do Palácio da Tristeza. A vista não mudou desde quando ele chegou 7 anos atrás. O palácio em ruínas parecia que permaneceria nesse estado decadente por séculos. Pilares de pedra na praça estavam cobertos de rachaduras e musgo, enquanto o chão permanecia coberto com os cadáveres daqueles consumidos inteiramente pela escama cinzenta. Quando Viserys incitou o dragão amarelo a voar em direção ao salão central, a criatura parou no meio do caminho. Voe, portador da riqueza. O que há de errado com você? Por que você é tão preguiçoso? Viserys repreendeu, embora internamente reconhecesse sua própria preguiça em querer evitar passos extras. Ele se sentiu hipócrita, mas notou algo incomum. O dragão amarelo não estava simplesmente relutante, ele parecia profundamente assustado. Era como se o salão à frente abrigasse algo monstruoso, um covil de demônios ou um predador de dragão. As asas de Veltringer pendiam meio abertas, suas garras grossas raspando nervosamente o chão de pedra, deixando marcas profundas. Sua cauda longa e poderosa pressionava firmemente contra o chão, e sua cabeça se contorcia inquieta. Seus olhos de bronze se voltando para Viserys com uma expressão suplicante, cheia de preocupação. O comportamento do dragão era quase infantil, implorando para seu mestre ir embora e voltar para casa. Viserys suspirou. Ele entendeu que teria que ir ao Palácio da Tristeza sozinho. Ele lembrou que vários dragões meio-mortos permaneciam lá dentro, mais ou menos do mesmo tamanho de Veltringer. Deslizando das costas do dragão, ele se dirigiu a ele gentilmente. Se você está com medo, vá me esperar lá fora. Com isso, Veltringer abriu suas asas como se estivesse pronto para fugir, mas hesitou. Balançando a cabeça, ele se agachou no chão, recusando-se a sair apesar do medo. Bom garoto, Viserys murmurou, acariciando a cabeça de seu dragão com gratidão. A lembrança de encontrar o ovo no carregamento de um pirata passando brevemente por sua mente. Veltringer respondeu cutucando seu peito com sua cabeça enorme, um gesto de lealdade e afeição. Após confortar o dragão, Viserys voltou seu foco para o salão central do Palácio da Tristeza. Ele lembrou que apenas Valcha, alguns dragões meio-mortos e alguns valerianos igualmente meio-mortos residiam lá dentro. Ninguém mais deveria estar presente naquele momento. Então por que Veltringer está tão assustado? Ele se perguntou. A única explicação que veio à mente foi Valcha, a dama encoberta. Preparando-se, Viserys caminhou em direção ao salão. Suas botas ecoavam contra os degraus de pedra rachados com um barulho rítmico. Conforme ele entrava no interior escuro, o som ficava mais alto, reverberando nas paredes. Lustres de vidro iluminavam o salão, lançando luz sobre cada detalhe. Relevos e padrões intrincados adornavam as paredes, e atrás do trono, vários dragões continuavam a cuspir névoa cinza no ar. Mas o trono em si estava vazio. Onde fica Valcha? Viserys presumiu que os dragões estavam com medo da presença dela. Se ela não estivesse ali, então alguém, ou algo, muito mais poderoso poderia ter assumido o controle. Um pavor frio se apoderou dele, e ele começou a se virar. Mas antes que ele pudesse sair, uma figura se materializou silenciosamente atrás dele, um rosto envolto em tiras cinza amarronzadas, como uma múmia. Os olhos, verde-acinzentados e inquietantes, rolavam anormalmente em suas órbitas. Era ela. Se não fosse Valcha, quem mais poderia ser? Nosso acordo era esperar até que você tivesse 100 anos antes de retornar. E agora você não pode esperar? O tom de Valcha estava cheio de escárnio. Viserys, assustado com sua aparição repentina e silenciosa, rapidamente se recompôs. Princesa Valcha, ele começou. Eu estava realmente planejando ir para as ruínas da perdição. Capítulo 428 O Dragão de Valcha. Viserys relatou suas experiências lutando contra os Vigds, compartilhando suas preocupações e inquietações. Ele também mencionou a Dragonbone Tower. Valcha ouviu atentamente, sua expressão calma, mas intrigada, como se estivesse ouvindo uma história divertida em vez de um apelo por seu envolvimento. Quando ele terminou, ela respondeu com um sorriso fraco. Interessante. Mas o Rei da Noite não pode me alcançar, e eu confio que você pode minerar Dragonbones o suficiente por conta própria. Seu sorriso se alargou, revelando um conjunto de dentes anormalmente brancos. Foi então que Viserys notou uma mudança sutil. Sua pele, antes áspera e texturizada como Coldstone, havia se tornado lisa e pálida. Estava claro que sua magia havia avançado significativamente. Se eu puder trazê-la, ele pensou, nossas chances de sobreviver às ruínas da perdição aumentariam dramaticamente. Ele decidiu pressionar mais. Mas até lá, os caminhantes brancos continuarão atacando Cheyenne. Você pode realmente segurá-los? Eles já estão mortos, afinal. Valcha riu baixinho. Como eu lido com os caminhantes brancos é problema meu. Mas não seja tão descuidado, Viserys. Não manter nosso acordo anterior não acabaria bem para você. No meio da frase, seus penetrantes olhos verde-acinzentados se voltaram para a testa dele. Seu sorriso vacilou enquanto sua expressão endurecia. E por que ela disse bruscamente, você colocou esse lixo dentro de si? Você está proibido de entrar no Palácio da Tristeza novamente com essas coisas aqui. Seu tom era gelado, seu descontentamento claro. Ela cruzou os braços sobre seu corpo esbelto, sua voz firme. Viserys levou um momento para processar suas palavras. Bobagem? Ela devia estar se referindo às almas dos imortais que ele havia absorvido e controlado.
Sua habilidade de detectá-los o pegou de surpresa. Mais uma vez, o poder de Valsha excedeu suas expectativas. Mas a desaprovação dela não era sua prioridade agora. Se ela estava confiante em segurar o Rei da Noite, esse ângulo não a influenciaria. Ele percebeu que tinha que mudar de tática. Tudo bem, ele disse depois de pensar um momento. Se você não quer ir, eu não vou insistir. Como seu amigo, eu deveria ter passado mais tempo aqui com você. Mas meus conselheiros ainda estão sangrando nas linhas de frente, e eu devo minerar o Dragonbone o mais rápido possível. Perdoe-me. Ele se curvou levemente, seu tom respeitoso. Valsha permaneceu parada, sua expressão inalterada, enquanto Viserys se virava para sair. Ela não disse uma palavra, mesmo quando ele estava de costas para ela. Foi só quando um pé cruzou a soleira que sua voz soou. Se você quer que eu vá, você ficará aqui comigo por mais 300, não, 500 anos. Viserys congelou no meio do caminho. Ele se virou com um pequeno sorriso, mas não disse nada, rejeitando silenciosamente a oferta dela. Se eu concordar agora, ela continuará insistindo em suas exigências, ele pensou. Depois de outra reverência educada, ele continuou andando. 200 anos, ela gritou o seu tom mais urgente. Viserys pausou novamente, sua voz calma, mas firme. Princesa Valsha, se você realmente não deseja ir, eu não vou forçá-la. As ruínas da perdição são incrivelmente perigosas. Não vale o risco. 100 anos. Ela disse rapidamente, sua voz cheia de frustração, como se ela não tivesse percebido que barganhar mais era inútil. Embora Valsha tivesse vivido por séculos, boa parte desse tempo fora passada em isolamento. Sua maneira de pensar era simples, infantil até. Naquele momento, ela parecia mais uma adolescente do que a feiticeira ancestral que era. Viserys não ofereceu nenhuma resposta, nem aceitação nem recusa. Valsha, alheia ao seu silêncio, começou a barganhar consigo mesma, sem saber que suas ofertas já haviam perdido a vantagem. Viserys viu uma oportunidade e a agarrou. Na verdade, tem algo que eu não te contei, ele começou cuidadosamente. Valsha inclinou a cabeça ligeiramente. O quê? Ainda há pessoas vivas dentro das ruínas da perdição, Viserys disse, deixando as palavras permanecerem por um momento. E elas são da família Cenesta. Com essa revelação, os olhos verde-acinzentados de Valsha se arregalaram. Ela levantou a mão e rasgou as tiras de pano que cobriam seu rosto, revelando uma tez surpreendentemente jovem por baixo. Sua pele era lisa e imaculada, e suas bochechas ainda tinham um toque de gordura de bebê. Embora já tivessem se conhecido antes, era a primeira vez que Viserys via seu verdadeiro rosto. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz uma mistura de dúvida e antecipação. Juro pelo meu filho que ainda não nasceu, disse ele solenemente. Esta declaração pareceu tocar um acorde nela. A família Cenesta era infame por declarar guerra ao reino Rhoynar, uma tragédia que trouxe imenso sofrimento ao povo de Valsha. Anos atrás, um membro da casa Cenesta, também chamado Viserys, havia buscado a ajuda de Valsha para adquirir o dom da magia. Embora ela tivesse enganado a família, sua vingança empalideceu em comparação à devastação que eles infligiram ao seu povo. Agora, Valsha parecia dividida. Suas emoções se inflamavam visivelmente, as tiras de pano que saíam dela se moviam inquietas, um contraste gritante com sua figura imóvel. Estava claro que sua escama cinza havia se curado há muito tempo, aquelas tiras não eram mais necessárias. Elas havia guardado apenas como um lembrete, talvez até agora. Seus movimentos pararam, e ela fixou Viserys com um olhar atento. Você mencionou antes que o Rei da Noite é na verdade da casa Vistarion? Ela perguntou de repente. Viserys reconheceu isso como um momento crucial. Embora a personalidade de Valsha pudesse ser imatura, suas capacidades eram formidáveis. Decidindo que a honestidade era a melhor estratégia, ele assentiu. Foi o que ele alegou, mas não sei exatamente o que o Rei da Noite é. Talvez seja uma entidade ou algo completamente diferente. O que eu sei é que ele está vivendo parasitariamente no corpo de Vistarion. Os olhos verde-acinzentados de Valsha pareciam se inflamar com propósito. Seu peito subia e descia bruscamente enquanto ela se afastava dele, indo em direção ao trono. Em vez de se sentar, ela se concentrou nos dragões que o cercavam. Sob o olhar atento de Viserys, ela se aproximou do maior dos dragões e subiu em suas costas com facilidade praticada. Os 4 dragões meio-mortos, que emitiam constantes fluxos de névoa cinzenta, imediatamente ficaram em silêncio. Viserys deu alguns passos à frente, sua mente acelerada. Enquanto Valsha recuperava uma capa azul e a colocava sobre os ombros, ele percebeu algo extraordinário. Valsha podia montar dragões. Isso era inédito. Ela não era descendente de valerianos. As implicações desafiavam tudo o que Viserys pensava entender. O dragão que ela montou se levantou, sua forma imensa elevando-se sobre o salão. Os outros dragões seguiram o exemplo, movendo-se em uníssono atrás dela. Cada um era enorme, medindo de 18 a 19 metros de comprimento, suas escamas cinzentas brilhando fracamente na luz fraca. Valsha, empoleirada confiantemente no topo do dragão líder, exalava a aura de um general pronto para a guerra. Fora do salão, Veltringer sentiu a presença dos outros dragões e enrijeceu. Suas escamas douradas ondularam enquanto ele se preparava para um confronto, seu corpo enrolado com tensão. Seus olhos se fixaram nos dragões cinzentos emergindo um por um, suas narinas dilatando enquanto ele exalava baforadas quentes de vapor. Sua hostilidade era inconfundível, e parecia que ele poderia atacar a qualquer momento. Capítulo 429 O Ano da Grande Calamidade. O dragão amarelo sentiu que havia algo profundamente errado com aqueles poucos de sua espécie.
Para os humanos, a resposta instintiva ao ver um cadáver se transformar em um Vig seria fugir. Os dragões, no entanto, reagiam de forma diferente. Quando viam o cadáver de um dragão se comportando de forma não natural, seu primeiro instinto era atacar. Felizmente, Viserys interveio a tempo. Está tudo bem, apenas relaxe, ele disse, acariciando o pescoço do dragão amarelo enquanto estudava os dragões cinzas à sua frente. Apesar dos movimentos, seus olhos não tinham nenhum traço de cor. As pupilas do dragão negro Nymerion brilhavam como ouro derretido, as do dragão prateado railariam como turmalina verde, e as do dragão amarelo como brasas brilhantes. Em forte contraste, os dragões capturados por Valsha tinham olhos sem vida branco-acinzentados. Viserys estava curioso sobre como Valsha conseguiu controlar esses dragões, mas por enquanto não via razão para investigar mais. Sua força era muito maior do que ele havia previsto, e com sua habilidade de comandar dragões em batalha, as vantagens atualmente superavam os riscos potenciais. O que poderia acontecer depois poderia esperar até que o Rei da Noite fosse tratado. Você está surpresa? Valsha perguntou, seu tom carregando uma pitada de orgulho. Suas habilidades excedem minha imaginação, respondeu Viserys. Ao ouvir isso, os lábios de Valsha se curvaram em um sorriso descaradamente presunçoso. Para onde estamos indo agora? Ela perguntou. Primeiro, iremos para Volantis e esperaremos. Minha frota chegará lá em breve. Eu não quero ir para Volantis. O sorriso de Valsha desapareceu instantaneamente. A queda de Cheyenne estava ligada à sua guerra de especiarias com Volantis. Incapaz de derrotar os Rhoynares, Volantis havia buscado a ajuda de Valíria. Para Valsha, o povo de Volantis era lacaio dos valirianos, e os lacaios de seus inimigos também eram inimigos. Ela não tinha intenção de pisar em território inimigo. Embora Viserys entendesse os sentimentos dela, ele não tinha intenção de ceder. Sua frota estava navegando de Porto Real, passando pelas Terras Esperançosas e parando em Volantis para reabastecer com tropas e provisões. Volantis, o porto final antes de Valíria, era uma parada crucial, e Viserys precisava estar lá pessoalmente. Os nobres volantinos estavam altamente investidos na expedição, e sua presença garantiria seu apoio contínuo. Com a adição de mais 4 dragões, as perspectivas da campanha ficaram ainda mais brilhantes. Por essa razão, a participação de Valsha na visita a Volantis era necessária, embora exigisse um tratamento cuidadoso. Por quê? Valsha perguntou, seus olhos verde-acinzentados estreitando-se em confusão. Os volantinos ganharam tanto, você não quer tirar algo deles? Quando você chegar a Volantis, Viserys disse, você comerá e beberá com eles, e eles o honrarão como seu Dragonlord. Imagine os rostos deles quando você revelar, pouco antes de partir, que você é na verdade o Shodel Deadlord. Os olhos de Valsha brilharam com diversão, e um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Tudo bem, vamos para Volantis. Mas eu quero ficar no maior palácio. Meses antes, quando Viserys levou Benerro com ele informou a Liu sobre sua próxima expedição a Valíria. Esta notícia encantou a elite de Volantis. A cidade havia reunido uma frota de 500 navios de guerra, com os Tigre Cloak selecionando pessoalmente metade deles. Os nobres não pouparam despesas, contratando marinheiros e equipando seus navios para a campanha. Valíria, uma terra quase mítica que consumiu a riqueza do mundo por mais de 5.000 anos, agora prometia riquezas incalculáveis. Mesmo tão dominador quanto Viserys era, ele não tinha intenção de acumular tudo. Em vez disso, com dragões e o imperador liderando o ataque, a expedição se tornou um empreendimento compartilhado, uma oportunidade lucrativa. Quando o povo de Volantis viu Viserys chegar com 5 dragões, a cidade inteira explodiu em comemoração. Pai, quem é essa mulher? Os únicos cavaleiros dragões atuais não são Vossa Graça, a rainha, a princesa Hermione, a princesa Ali e Lord Monteres? Eu também não sei. Talvez Sua Graça tenha se aventurado em algum lugar desconhecido para nós. Esta mulher pode ser da linhagem Blackfyre. Alios e seu filho não eram os únicos perplexos. Todos os outros compartilhavam sua confusão. No entanto, ninguém ousou perguntar diretamente. O Dragonlord era o Dragonlord. Ele sozinho comandava 4 dragões, e o respeito evidente de Viserys pela mulher era inconfundível. Com tamanha deferência demonstrada pelo imperador, ninguém ousou arriscar ser rude. No banquete, Valsha sentou-se à direita de Viserys, devorando avidamente a farta comida diante dela. Tendo passado séculos na desolação do Palácio da Tristeza, ela não provava uma comida tão boa há eras. Os banquetes volantinos, conhecidos por sua abundância de especiarias exóticas, eram um contraste gritante com sua privação passada. Os volantinos, sempre ansiosos para bajular, esbanjaram bajulação tanto para Valsha quanto para Viserys. Apesar de suas maneiras deselegantes à mesa, eles a cobriram de elogios, servindo-lhe um fluxo interminável de comida e vinho. No início, a atmosfera era típica de um banquete, mas a situação começou a tomar um rumo estranho. Lady Valsha tem um apetite impressionante. O segredo deste prato de camarão estrela dourado está em seus temperos. Falando em temperos, devemos muito ao Dragonlord de Valíria de séculos passados. Um nobre vestido com um robe de seda azul ornamentado aproveitou o momento para exibir sua linhagem. Viserys virou a cabeça para olhar para Valsha, notando sua pausa repentina. Sua alimentação diminuiu, e sua expressão ficou fria. Para ser honesto com você, meu ancestral Tetius desempenhou um papel na Guerra das Especiarias. Nossa casa criou a gaiola dourada que aprisionou Garin. As palavras do nobre pairaram no ar. Valsha, engolindo sua comida, lentamente levantou seu olhar para encontrar o dele. Sua expressão ficou gélida.
A menção do príncipe Garin, seu próprio irmão, tinha cortado muito perto do osso. Sentindo a mudança de comportamento dela, Viserys se endireitou em seu assento sem dizer nada, mas se preparando para intervir. Enquanto o erro do nobre foi puro infortúnio, o problema subjacente foi a decisão de Viserys de esconder a verdadeira identidade de Valsha. Ele não podia deixá-la desencadear o caos no banquete. Se a mão de obra fosse perdida antes do início da expedição, isso significaria um desastre. Mantendo a voz calma, mas firme, ele falou: "Chega, meu senhor. Estamos aqui para discutir a expedição. Se desejar recontar as glórias de sua casa, terá ampla oportunidade de fazê-lo depois com Valsha." O nobre, alheio ao aviso, agradeceu profusamente a Viserys, interpretando sua contenção como um elogio. Infelizmente para ele, Valsha aproveitou a oportunidade para retribuição. Ela começou a exigir banquetes noturnos, insistindo que o nobre pagasse por eles, e exigiu que cada refeição incluísse uma nova surpresa. Viserys achou as exigências dela excessivas, principalmente em um ano marcado por calamidade generalizada. No entanto, comparado ao que poderia ter acontecido, ele a deixou fazer o que queria. Se Valsha tivesse escolhido desabafar sua raiva com seus dragões cinzentos, a epidemia de escamas cinzentas resultante poderia ter varrido as cidades livres, matando inúmeras pessoas. 2 meses depois, a frota de King's Landing chegou a Volantis. A armada havia aumentado para 500 navios, reforçada pelos 3 dragões trazidos pela princesa Ali. Com embarcações volantinas adicionadas à frota, o número total de navios e soldados mais que dobrou. Viserys planejou inicialmente uma força de 20.000, mas a expedição agora ostentava mais de 50.000 homens. Enquanto isso, as famílias poderosas de Volantis começaram a sutilmente competir pelo favor de Valsha. Eles viram uma oportunidade. Se os Targaryens controlassem os dragões sozinhos, sua influência seria absoluta. Mas se Valsha também tivesse poder, eles poderiam explorar sua presença para proteger ou promover seus próprios interesses. "Vossa Graça, devo me livrar de alguns deles?" perguntou um de seus homens, notando a manobra política. "Não precisa", Viserys respondeu, seu tom desdenhoso. Ele não tinha paciência para joguinhos mesquinhos. Do alto de seu dragão, Valsha notou os nobres observando-a através de suas lunetas. A iluminação fraca obscurecia os detalhes mais finos da aparência de seu dragão, e eles murmuravam que não era particularmente majestoso. No entanto, um dragão ainda era um dragão, e eles estavam ocupados planejando maneiras de obter favores. Valsha, imperturbável por suas maquinações, gritou, sua voz cheia de escárnio e diversão: "Obrigado, povo de Volantis, pela sua hospitalidade. Seus temperos são requintados. A princesa de Chhoyane Valsha envia sua gratidão, hahaha. Princesa de Chhoyane." Capítulo 430 Os portões gigantes de Tiria. O povo de Volantis reverenciava os Dragonlords, mas sua lealdade era a ideia de poder, não a nenhum Dragonlord específico. Isso apenas reforçou a determinação de Viserys de eliminar outras casas Dragonlord. A arrogância das altas casas Dragonlord representava um perigo claro, a traição não estava além deles. Se eles alguma vez abrigassem a ilusão de se alinharem com o Rei da Noite, isso poderia significar um desastre. Sem o controle dos céus, as batalhas futuras se tornariam infinitamente mais perigosas. Viserys agora havia aceitado amplamente a verdade perturbadora de que a vida ainda permanecia entre as ruínas de Duon. Dada a vastidão de Valíria e seus séculos de domínio dos Dragonlords, não era impensável que refúgios secretos pudessem ter sido construídos em preparação para o cataclismo. Enquanto ele e Ali pairavam sobre o mar fumegante em seus dragões, a estranha paisagem de Valíria se descortinava diante deles. O mar fumegante, situado ao norte de Valíria, parecia mais escuro e agourento do que nunca. Acima dele, o céu queimava com um brilho escarlate anormal, muito mais brilhante do que os céus ao redor. Até mesmo a fumaça densa e rodopiante do mar refletia a assustadora luz carmesim. A fumaça em si se contorceu em formas grotescas, formando rostos fantasmagóricos que olhavam e se moviam, criando um espetáculo enervante. A parede de fumaça não era mais apenas fumaça, era uma parede de fantasmas, suas expressões espectrais congeladas em tormento. "Isso é estranho", Viserys murmurou, estreitando os olhos. O tom vermelho do céu acima de Valíria era conhecido por resultar do reflexo das 14 chamas. No entanto, quando Euron se aventurou nos arredores de Valíria, o céu parecia normal. Poderia ser mágica? Ele se perguntou, seus instintos se aguçando. Levando seu dragão para mais perto de Ali, ele deu uma ordem concisa. "Ali, vá dizer a eles para virarem para o sul imediatamente. Ninguém deve avançar mais." "Sim, pai." Ali respondeu com determinação inabalável, guiando seu dragão verde Kinaeris de volta à frota. Enquanto observava seu filho recuar para longe, Viserys sentiu uma pontada de tristeza. Com 5 Dragon Knights na família, ele sabia que Westeros ainda precisaria de seus defensores. A gravidez de Dany apenas ressaltou a necessidade de deixar alguém capaz para trás para ajudá-la. A escolha mais lógica era Monteres, que tinha mais experiência montando um dragão. No entanto, a herança de Monteres complicou as coisas. Como filho de Montfort Velaryon, que morreu como um leal ao lado do altar de sacrifício de Melisandre, Monteres era o último descendente da casa Velaryon. Removê-lo de Westeros completamente parecia uma decisão ruim. No final das contas, Monteres ficou para trás, deixando Viserys com o dilema de trazer Ali ou Hermione. Os dois tinham apenas 10 anos de idade, e até mesmo cara ou coroa que decidirá o destino deles pesava muito em sua mente. Esta expedição não era meramente sobre exploração.
era perigosa além da medida. O norte precisava de colonos, sim, mas Valíria era algo muito mais sombrio. A lembrança da princesa Aérea pairava nos pensamentos de Viserys. A Aérea havia montado o Black Dread, um dragão com mais de 100 metros de comprimento, em Valíria. Mas nem mesmo o poder de Balerion a havia poupado. Os parasitas horríveis que se agarravam a ela a devoraram por dentro, deixando seu corpo grotescamente devastado. O calor de seu sofrimento havia sido tão intenso que irradiava através de sua armadura. Viserys olhou para a extensão infinita do mar fumegante. Abaixo de seus vapores sufocantes estavam as 14 chamas, onde os valirianos outrora exploravam escravos para minerar ouro, ouro vermelho e inúmeros outros tesouros. No entanto, Viserys suspeitava que as minas continham mais do que riquezas. Talvez elas escondessem laboratórios secretos ou experimentos proibidos. Os valirianos alegaram ter descoberto dragões nas minas das 14 chamas. Mas Viserys acreditava no contrário, eles criaram dragões lá. Por meio da manipulação de Firevirmes, Viverne e outras criaturas, eles criaram as bestas que cimentaram seu domínio. Os experimentos deles pararam nos dragões? Ou eles buscaram criar outros horrores mágicos antes de sua queda? Será que esses primordiais, à espreita nas ruínas de Duon ainda poderiam gerar terrores indizíveis? Era um pensamento assustador e totalmente possível. A frota estava agora a aproximadamente 2 dias de Valíria. Viserys, intrigado pelos rumores, decidiu contornar o mar fumegante e seguir para as ruínas de Tiria. Dizia-se que Tiria já havia abrigado a maior biblioteca do mundo e, embora provavelmente tenha sido destruída na perdição, vestígios ainda podem existir. Sendo uma das cidades livres mais próximas de Valíria, Tiria também poderia conter pistas valiosas. Após contornar o mar fumegante, a luz vermelha assustadora que iluminava a paisagem tornou a vista mais expansiva. Após várias horas de busca, Viserys finalmente avistou as ruínas de Tiria. Do ar, Tiria parecia pontilhada de edifícios de estilo valiriano, muitos ainda de pé, apesar da passagem dos séculos. Uma estrutura em particular chamou sua atenção, um enorme portão circular de pedra em forma de um dragão engolindo sua própria cauda. O diâmetro do portão se estendia por espantosos 100 metros, desafiando a compreensão convencional da mecânica estrutural. Viserys se maravilhou com sua resistência. Parecia muito grande para se sustentar sem desabar sob seu próprio peso, sugerindo um nível extraordinário de habilidade e força. Montando o dragão amarelo, ele desceu em direção ao portão circular. Cinzas vulcânicas ondulavam quando o dragão pousou, acomodando-se em uma nuvem abaixo de sua forma de 20 metros de comprimento, que se empoleirava no portão como um pássaro em um galho. Desmontando, Viserys pisou no arco do dragão para examinar a estrutura mais de perto. O artesanato era impecável e, apesar da idade, o portão circular do dragão estava em condições notavelmente boas. Olhando ao redor, Viserys percebeu que o portão era parte de uma ponte com 100 metros de altura e 100 metros de comprimento, que oferecia uma vista panorâmica de Tiria. Ao contrário das ruínas perto das 14 chamas, Tiria estava surpreendentemente intacta. Os prédios abaixo estavam bem preservados, embora a cidade parecesse desprovida de vida. Parecia abandonada como uma cidade fantasma, assustadoramente silenciosa sob o brilho avermelhado da luz distante do palácio. A desolação deu à cidade uma atmosfera sobrenatural, quase purgatorial. No centro de Tiria, um grande edifício chamou a atenção de Viserys. Ele não sabia dizer se era um palácio ou um templo, mas sua proeminência o tornava o lugar óbvio para investigar. O dragão amarelo abriu suas asas e deslizou para baixo em direção à estrutura imponente, pousando com graça praticada perto de sua base. Após uma rápida pesquisa por sinais de vida, Viserys decidiu prosseguir. O edifício ficava em um platô, com uma escadaria de quase 300 degraus levando à sua entrada. Uma ampla avenida corria direto para a estrutura, ladeada por estradas planas e limpas e edifícios semelhantes a fortalezas que lembravam Viserys da arquitetura de Dragonstone. Estátuas de dragões se alinhavam nas ruas em formações densas, esculpidas em poses variadas, algumas prontas para voar, outras erguendo suas cabeças em rugidos e outras descansando em repouso. O artesanato era extraordinário, mas Viserys não se demorou. Ele subiu a longa escadaria. No cume, ele encontrou um enorme portão de bronze. De perto, o portão se erguia acima dele, 7 ou 8 metros de altura, tão imponente quanto os portões de King's Landing. Surpreendentemente, o portão não estava trancado. Esperando resistência, Viserys se preparou para empurrá-lo para abrir, mas ele cedeu facilmente sob sua mão. Além do portão havia um salão cavernoso, seu vasto chão inteiramente coberto com uma camada de crânios. Quando Viserys entrou, as roupas nos restos esqueléticos se desintegraram em pó, desmoronando como se aceleradas por sua chegada. Um campo de ossos brancos e nus foi deixado em seu lugar. Embora Viserys não fosse estranho à morte e ao derramamento de sangue, a visão o fez hesitar, forçando-o a dar 2 passos para trás. Mas depois de acalmar os nervos, ele resolveu avançar para o salão. Assim que ele cruzou a soleira, o pesado portão de bronze se fechou atrás dele. O som ensurdecedor reverberou pelo vasto espaço, o eco amplificando seu desconforto. Cada músculo em seu corpo ficou tenso quando ele virou a cabeça em direção à porta agora selada. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.